Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Esquenta do Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer muito vocês que já estão participando aqui com a gente. Estou vendo, já temos aqui praticamente 200 pessoas no Facebook. Eu queria agradecer muito o carinho de vocês. Queria pedir, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante mesmo, porque esses compartilhamentos dão para a gente condições, de chegar ao maior número. Chegar ao maior número de pessoas o possível. Eu queria agradecer o pessoal do YouTube aqui também, chegando já a 100 pessoas. Compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Twitter, compartilhar nos grupos principalmente. Hoje, claro que não é um dia de deboche, hoje é um dia sério, porque uma coisa completamente fora do esperado aconteceu. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Não digo absolutamente, não está diretamente ligado ao governo que a gente se propõe a debochar, é uma coisa que envolve vidas de pessoas, mas é uma coisa que tem muita conexão com a ideologia que está sendo vendida nesse momento pelo governo Bolsonaro, e talvez esse evento sirva até de aviso para os governos que querem trazer esse tipo de prática para o Brasil. Eu peço para vocês que compartilhem. Obviamente eu não estou falando da prática de mineração, eu não estou falando da geração de empregos, eu estou falando da prática de um país submisso aos gringos, um país que disponibiliza seu solo, disponibiliza seu povo, disponibiliza absolutamente tudo para servir as grandes multinacionais, e essas grandes multinacionais não conseguem retribuir sequer com segurança. Essas multinacionais que, para conseguirem o maior nível de lucro possível, são capazes de sacrificar os trabalhadores brasileiros. Claro que eu estou falando da Vale. Dentro da Vale a gente tem a Samarco. Esse evento é recorrente, o que significa que, sendo um evento recorrente, a gente não pode mais continuar imaginando a possibilidade de ter sido um acidente, de ter sido um desastre. Não foi um acidente, não foi um desastre. São eventos criminosos que acontecem exatamente porque essas empresas procuram formas de economizar em coisas que eles imaginam que não vai fazer diferença, porque eles imaginam coisa do tipo: olha, nem aqui eu vou estar quando isso cair. É uma espécie de bomba relógio, e nesse momento eu acho que mais importante que um clamor social no sentido de prender o presidente da Vale, é um clamor social no sentido de exigir uma reestruturação de todas as barragens feitas pela Vale e pela Samarco, porque certamente todas seguiram essa mesma lógica capitalista. Deixa eu pedir para vocês ajudarem compartilhando para a gente aumentar o alcance. Nesse momento eu já vou fazer aqui a postagem no canal Leonardo Estopa. Pessoal, já estou no ar. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão com o canal mais novo, já passou de 10 mil pessoas assinando o canal. Eu agradeço muito vocês e lembro vocês a importância de marcar para receber as notificações. Eu queria lembrar vocês da importância também de convidarem amigos, em especial aqueles que tinham costume de assistir as lives, porque algumas pessoas ainda não sabem que as lives estão sendo movidas. E no canal Leonardo Estopa eu estou pegando firme agora, dobrei o trabalho, porque lá eu estou fazendo os vídeos curtos. Deixa eu agradecer Joana Paula, que manda um boa noite. Agradecer também Lourdes Santos, boa noite também. Aqui tem o canal Meu Bate-Papo Pessoal, boa noite de Maringá a todos do canal do Estopa. Luiz Ramon, Clube Rede Social, onde posso pesquisar sobre esse caso? Desconfio daquele atentado também. Por falar em atentado, é claro que isso fica muito no campo da abstração. É uma ideia que eu não endosso, mas é uma ideia... Eu também falei que eu não endossava a ideia da facada ser fake. E agora eu já acredito na possibilidade da facada ser fake. É lógico que eu não endosso agora de início a ideia de que seria um atentado para tirar o Bolsonaro do destaque das notícias. Nesse momento, eu imagino que quem tem o poder de causar um atentado deste tamanho está contra o Bolsonaro. Eu já percebo o Bolsonaro
como uma pessoa que perdeu as elites. Então eu não consigo mais ver isso como... Eu não consigo ver isso como atentado no momento, mas é lógico, pode ser que isso aconteça depois. Deixa eu ver aqui. Quando aconteceu a facada, pessoal, eu me recusei a imaginar a facada como um atentado contra o Bolsonaro e um atentado fake. Imaginei que era uma coisa isolada do Adélio, até porque existe uma responsabilidade para a gente não criar uma tendência na cabeça das pessoas, uma tendência conspiratória, sem que exista qualquer tipo de lastro de evidência, até para que as pessoas não sejam... Até para que aqui na esquerda a gente não faça como eles fazem na direita, né? Criar histórias do nada, kit gay, mamadeira de piroca. A gente precisa ter um pouco de fundamentação. Então, eu não gostaria de que inventassem histórias a respeito da esquerda. Eu acho que até que comecem a pesquisar as evidências, o que a gente precisa imaginar nesse momento é que não seria um evento para tirar as atenções do Bolsonaro. O que eu consigo ver nesse evento é um evento semelhante ao que aconteceu em Mariana, uma barragem que foi feita com o nível de resistência, digamos que praticamente bomba-relógio, com uma hora, mais cedo ou mais tarde, essas barragens vão acabar caindo, porque parece que eles estão compartilhando, eu estou vendo aqui o compartilhamento, eles estão realmente nem aí para o que vai acontecer com o ser humano. Deixa eu pedir a vocês para que compartilhem. Eu não sei, tem uma pessoa que está perguntando por que tá um barulho. Pode ser que seja o computador aqui que está gritando muito alto. Talvez para fazer essa parte aqui eu tenha que utilizar talvez um microfone mais próximo aqui, né? Pode ser isso. Vamos imaginar que seria... Deixa eu tentar trazer um pouco para trás aqui, que me dá um espaço maior para eu falar. Pode ser que o barulho esteja relacionado então a esse computadorzinho aqui que está realmente fazendo um barulhão danado. Talvez eu falando aqui de perto fica melhor, mas eu vou ouvir depois e vou tentar resolver esse problema. Barulho de turbina, realmente a ventoinha do computador que eu estou usando aqui agora. Mas isso é muito provisório, tá, pessoal? É porque eu estou fazendo esse trabalho agora de 2 cenários, né? Márcia Rocha fala barulho de PC mesmo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Eu estou fazendo esse trabalho de 2 cenários nesse momento, exatamente porque nesse momento agora eu estou fazendo esse incentivo através de 2 transmissões, né? Uma transmissão, ficou muito baixinho ali, é uma transmissão que começa antes da outra, mas a intenção mesmo é concentrar a transmissão toda dentro de um lugar só. Então é lá no outro cenário. Então lá imagino que a gente não teria esse problema. Hoje realmente esse computador aqui, ele está gritando mais alto que o usual, né? O potencializador de combustível fala barulho de ventoinha. Realmente hoje está muito baixo, está muito alto o som do computador, e eu não estou entendendo por que ele começou a ficar assim a partir de hoje, né? Se eu estava fazendo esse mesmo trabalho antes. Deixa eu tirar o microfone aqui do som, do chão, talvez agora com o microfone mais para cima. Parece que agora com o microfone mais para cima melhorou um bocado o ruído, mas também diminuiu um pouco a questão aí do nível de captação. Mas enfim, pessoal, qual é o ponto mais importante nesse momento? Nesse momento a gente precisa ter medo do que vem por aí. A gente precisa ter medo, em especial, das próximas barragens. Deixa eu ver aqui. Maria Campos, Wilson Guimarães, ela está aqui falando com Wilson Guimarães. Se não tem nada para falar, fica mudo. A Vale existe desde 1956. Rafa Martins, os bolsonaristas estão inventando que o Jean Willis está envolvido no caso Adélio. A população brasileira precisa de muita conscientização. Depois que eu vi pessoas compartilhando isso, Rafa Martins, porque até então, olha, o que está acontecendo, e eu percebo que está acontecendo, isso não é só comigo não. O que está acontecendo com muita gente dentro do Brasil é que essa estupidez está desmotivando as pessoas. Essa estupidez, como, por exemplo, as pessoas acreditarem que o Jean Willis teria contratado uma pessoa para matar o Bolsonaro na facada, obviamente essa pessoa seria presa e obviamente essa pessoa acabaria entregando o contratante. Uma pessoa que realmente acredita numa coisa dessa, ela é estúpida. Então o eleitor do Bolsonaro que acredita nisso, ele é estúpido, essa pessoa não tem recuperação no campo do raciocínio lógico.
Agora, quem acredita que deve compartilhar isso, porque estamos vivendo um grande jogo de futebol e vale a pena tudo para poder prejudicar o PT, aí eu já falo com vocês, olha, vocês merecem o Brasil que vem aí. Esse Brasil que está aos poucos acabando com a possibilidade da gente ter qualidade de vida, acabando com a possibilidade da gente ter dignidade. Eu não estou falando que o Bolsonaro seria aquela crítica, né, que o Bolsonaro seria fascista, nazista, racista. Não, a questão não é essa. A questão é que esse Brasil que nós estamos construindo agora, um Brasil de mentiras, um Brasil de alienação política, é um Brasil que vai cada vez pagar menos para as pessoas. É um Brasil que está destruindo sua indústria exatamente para que ele custe mais barato. E aí é esse Brasil que, infelizmente, a gente precisa admitir que o eleitor do Bolsonaro que compartilha uma coisa dessa, um eleitor do Bolsonaro que compartilha uma coisa dessa precisa viver num Brasil desse. Uma coisa muito lógica a respeito do Jean Willis, gente. Quando a gente pensa no Congresso Nacional, a gente pensa numa instituição que vende votos, a gente pensa numa instituição em que empresas como a Vale distribuem muito dinheiro para conseguirem mudar leis a favor deles, os ruralistas distribuem muita grana. Qual que é a pertinência de um Jean Willis que chegou ao poder sem precisar do dinheiro dessas empresas, que ficava no Congresso brigando com quem distribui dinheiro? Qual que é a pertinência dele ser esse mau caráter que as pessoas estão falando? E o mais engraçado, o eleitor do Bolsonaro, ele não consegue perceber que ele está trabalhando contra os bons políticos. O eleitor do Bolsonaro trabalhou pela derrubada da Dilma exatamente porque os políticos ruins queriam a Dilma fora, porque a Dilma atrapalhava a corrupção. Hoje, os políticos ruins querem o Jean Willis fora exatamente porque o Jean Willis tinha coragem de falar. E ele era ouvido. Existe uma diferença muito grande entre o Leonardo Stolpa falar e ter algumas pessoas assistindo e o Jean Willis, que era ouvido pelo Brasil inteiro. É claro que os caras querem o Jean Willis fora. É lógico. Aí o eleitor do Bolsonaro, ele consegue se posicionar do lado do mal achando que está fazendo a coisa boa. Isso é, sem dúvidas, uma coisa desesperadora. Patriota, qual era a governabilidade Minas na última gestão, Pimentel do PT? Olha, a última gestão, Pimentel não tinha condições de governabilidade, principalmente porque Minas, a justiça, infelizmente a justiça do Brasil, ela estava dificultando tudo para Minas. Para você ter uma ideia, patriota, assim que o governador atual do Novo assumiu, um processo do estado de Minas para a liberação de um repasse de quase 500 milhões, um processo que já estava rolando há muito tempo, ele imediatamente foi aceito pela justiça. A justiça foi apurrinhando o governador de Minas de um lado, do outro lado o Temer não fazia os repasses, do outro lado os professores estavam brigando com o Pimentel porque ele não conseguia receber o dinheiro. Então o Sócrates há um tempo atrás, ele falou que todos os problemas da humanidade podem ser resumidos na ignorância. Quando a gente diz que os problemas da humanidade podem ser resumidos na ignorância, eu não estou falando no sentido popular de ignorância, que é aquela ideia de uma pessoa que sai xingando, brigando, gritando, não. Tudo bem, essa é a postura do eleitor do Bolsonaro. Mas eu estou falando de outra forma de ignorância, que é não conhecer, não saber da verdade. Por não saber da verdade, não saber que na verdade não era a intenção do Pimentel prejudicar os professores mineiros, mas a intenção do governo Temer obrigar o Pimentel a não ter dinheiro para pagar os professores mineiros. Por não saber dessa verdade, os professores mineiros fizeram, alguns deles, lógico, fizeram campanha contra o Pimentel. Só para vocês verem como que o nosso povo é conduzido a lutar contra seus próprios interesses por ignorância. Ignorância no sentido de não saber o que está acontecendo. Hoje nós temos uma massa de manobra que a gente pode chamar de bolsominions, que por ignorância, por não saberem a verdade por detrás das intenções, eles acabam fazendo coisas contra aquilo que eles mesmos acreditam. Porque muitos bolsominions trabalham fazendo essa difusão de mentiras do Bolsonaro porque eles são contra a corrupção. Aí eles acreditam que se eles comemorarem a despedida do Jean Willis, comemorarem a morte da Marielle, comemorarem o impeachment da Dilma, eles estão comemorando uma luta contra a corrupção. No entanto, a Dilma caiu porque ela não quis institucionalizar a corrupção no governo dela. O Jean Willis está indo embora porque ele estava denunciando crimes, principalmente parlamentares. E nessa brincadeira, a Marielle morreu porque ela estava denunciando as milícias. Olha, a massa de manobra que um colega aqui expõe de uma forma muito
inteligente como gado, é o problema que me leva a crer que nós não temos saída. O que eu penso nesse momento, gente, é muito triste, principalmente porque as pessoas ligam o YouTube para ter uma voz de esperança. O ponto de vista que eu tenho é que nós não temos saída. Nós não temos saída não é pela falta de políticos que tenham vontade de também realizar o interesse público. Lógico, eu acho que todo ser humano, em primeiro lugar, tem o interesse, tem o seu interesse, né? Lógico que os políticos, eles estão procurando, sim, poder, eles estão procurando seus interesses, mas alguns deles têm interesses em ajudar o público, em trazer a verdade. Por outro lado, a gente tem aí uns políticos que não têm nenhum compromisso com o público, só querem fazer o público de massa de manobra, mas são esses políticos que o povo gosta. Isso repete-se em absolutamente tudo. Olha, se a gente tem um parente doente, com uma doença terminal, eu já tive meu pai, né, no leito de morte praticamente, com câncer, eu ficava muito mais feliz escutando um evangélico falar que Deus ia salvar meu pai, do que ouvir a verdade do médico que a situação do meu pai era irreversível. Meu pai teve uma parada respiratória de mais de 6 minutos e tal, teve morte cerebral e ficou com o corpo vivo por um tempo. Eu preferia escutar os evangélicos falando que não, Jesus vai trazer seu pai de volta. Para mim era muito mais confortante essa conversa do que ouvir um médico, que é uma pessoa que tinha todo um conhecimento a respeito desse assunto, falar que, olha, o seu pai teve uma parada muito longa, morrem as células do cérebro, provavelmente ele não vai voltar não. Porque a nossa tendência é ir para o caminho mais confortável. E é essa estratégia que está sendo utilizada para conquistar a massa de manobra. É o caminho mais fácil. Então, o Bolsonaro, que agora está sendo aí denunciado, né, pelos jornalistas por estar envolvido em vários casos, né, o cheque de 24 mil, transferência do Queiroz, todas essas coisas aí, ele conquistou bastante pessoas, porque no lugar dele oferecer uma melhora econômica, no lugar dele oferecer uma política séria, ele ofereceu uma luta contra um kit gay que nunca foi implementado, indiretamente ofereceram uma luta contra uma mamadeira de piroca que nunca existiu, pelo menos numa realidade sadia, né? Aquele produto parece que existe, mas assim, uma coisa completamente, parece que é uma coisa de sex shop, não sei. E ele ofereceu também uma luta contra a corrupção, que para ele corrupção é tudo de errado que os políticos da oposição fazem e não os políticos dele fazem. Isso deu certo, gente. Vamos admitir, isso deu muito certo. Isso conseguiu colocar o Bolsonaro no poder exatamente porque digamos que matéria-prima da alienação são soluções fáceis. E hoje a gente continua vendo eleitores do Bolsonaro defendendo o Bolsonaro sem nenhum critério, eles não querem nem saber da verdade. O detalhe deles é que eles precisam defender o Bolsonaro. Por quê? Não, porque senão, se eu não estiver defendendo o Bolsonaro, eu estou apoiando o PT. Mas por quê? Não, eu não sei, mas me contaram que é assim e é assim. Aí os caras trazem coisas do tipo, olha, o Jean Willis mandou matar o Bolsonaro. Você está querendo me dizer que um deputado com toda aquela grana, né, que deputado ganha muito dinheiro, seja deputado de esquerda, seja deputado de direita, pobres eles não são, completamente pobres eles não são. Você está querendo me dizer que um cara desse deixou de contratar um sniper para fazer um crime perfeito, para contratar um cara para dar uma facada no Bolsonaro, e depois dessa facada ele ser preso e obviamente contar quem contratou, né? E o mais, você acha que o Adélio seria contratado diretamente pelo Jean Willis, que é de um partido que não tinha a menor possibilidade sequer de chegar no segundo turno, né? Todo interesse realmente de uma coisa dessa, só porque o Jean Willis não concordava com a postura do Bolsonaro. O Jean Willis está saindo por isso, gente, porque ficou provado que dentro do Brasil, o político que tem valor não é o político que quer trabalhar sério. O político que tem valor no Brasil é um político que quer fazer palhaçada. Quantos eleitores do Bolsonaro já criticaram o Tiririca? Não, os eleitores do Bolsonaro jamais criticaram o Tiririca. Os eleitores do Bolsonaro jamais criticaram o Romário, que nunca fez absolutamente nada. Os eleitores do Bolsonaro criticam o Jean Willis, porque ele faz. Então, se uma pessoa consegue chegar lá... Por exemplo, olha, nesse caso da Vale, tem uma pessoa muito conhecida de Minas que faz a campanha eleitoral com o coração. É o Leonardo Quintão. Ele quase foi prefeito de Belo Horizonte. A campanha dele é amor às pessoas. Agora, só está subindo o número de desaparecidos, nesse caso da queda da barragem da Vale, e o Leonardo Quintão, que tem amor às pessoas, ele utiliza a prerrogativa dele de deputado federal para defender as empreiteiras.
para defender para defender as mineradoras. Aí peraí, quantas pessoas será que são acionistas da Vale? Quantas pessoas será que são essas prejudicadas pela Vale, né? Então não é amor às pessoas, mas no entanto ele usa esse apelo de amor às pessoas e ganha votos. Quando ele conquista o poder, ele não tem amor às pessoas. Amor às pessoas é só no momento do voto. Assim que ele conquista o poder, ele tem amor ao financiador de campanha. Ele é lobista das empresas mineradoras. É esse o cara que faz a campanha com o coraçãozão grandão, falando amor às pessoas. O Bolsonaro, que realmente não gosta de coisa errada, que fez toda a campanha dele contra a coisa errada, é o Bolsonaro que, nesse momento, está praticamente pulando fora de falar sobre o caso da Vale. É o Bolsonaro que, nesse momento, ele diz que não, isso não é coisa do presidente da República. Você está querendo me dizer que aquelas pessoas que morreram lá, nenhuma delas te representa? Provavelmente, se aquelas pessoas que morreram, se as pessoas que estão desaparecidas, se todas elas estivessem nesse programa, pelo menos 60% estaria me xingando. Pelo menos 60% das pessoas que estão desaparecidas, se estivessem bem agora, dentro de casa, assistindo esse programa, elas estariam me chamando de comunista, falando que eu sou um petista, falando que o que eu falo não tem nada a ver. E esse Bolsonaro, que foi eleito também por essas pessoas, ele diz que não tem nada a ver com o governo federal. Se não tem nada a ver com o governo federal, olha, paciência, eu não estou entendendo o que você acha que é ser um presidente, eu não estou entendendo o que você acha que é ser um chefe de Estado, eu não estou entendendo absolutamente nada do que você acha. Quer dizer, até eu entendo. O presidente da República é uma pessoa que tem muito mais condições de indicar pessoas a cargos públicos. Então, um presidente da República tem condição de fazer um caso Queiroz 100 vezes maior do que esse que está sendo encontrado no Rio de Janeiro. É só o dinheiro, Bolsonaro? É só o dinheiro? Será que não sobrou por trás de uma pessoa que, apesar de não dividir os mesmos princípios morais do resto da humanidade, divide pelo menos a característica básica de carne e osso? Será que sobrou só a intenção de poder e dinheiro? Porque um presidente que se elege de uma forma tão estranha como o Bolsonaro que se elegeu e continua mantendo a população feito gado, continua insistindo em caixa preta do BNDES, continua insistindo em toda essa mentira que falou durante a campanha, esse presidente não pode ter um pouco de humanidade? Será que não seria possível nesse momento em que já está bem clara a intenção das elites de te trocar pelo Mourão? Será que não seria a hora de esse presidente deixar valer pelo menos um pouquinho de ser humano que existe dentro dele, para na hora que ele cair, mas cair pelo menos bem? Porque a Dilma caiu bem. A gente tem uma classe de alienados que lutou pela saída da Dilma, que hoje estão chorando pelo que fizeram. Muitas pessoas que hoje poderiam estar com o comércio vendendo, estão hoje aí com o comércio fechado, estão chorando a saída da Dilma. E será que o que sobrou no Bolsonaro é só essa intenção de sensacionalismo e espetáculo? Bolsonaro, você já está muito rico, você já está milionário. Só o caso Queiroz movimentou 7 triplex do Guarujá. Será que não sobrou um pedacinho de ser humano para você chegar e se manifestar de uma forma mais triste a respeito das vítimas das mineradoras e se posicionar talvez pela primeira vez ao lado do povo trabalhador e contra as mineradoras e contra essas empresas que utilizam o ser humano como meio para eles atingirem os fins deles? Isso é, gente, o princípio básico da ética, e a ética mais adotada pelos éticos é a ética kantiana. A ética kantiana fala que você nunca, e sob hipótese alguma, deve pensar nas pessoas como meios. Você sempre tem que admitir que as pessoas são fins nelas mesmas. O princípio da ética kantiana é exatamente oposto ao princípio da política brasileira. O princípio da política brasileira é utilizar o eleitor, o ser humano, o trabalhador simplesmente como meios. Ou seja, nós, para os políticos, somos apenas degraus para que eles subam nas nossas costas e cheguem até onde eles querem. E agora que o Bolsonaro está praticamente com os dias contados,
Agora que a Globo desistiu do Bolsonaro de vez, agora que as elites desistiram do Bolsonaro, agora que as instituições já estão realmente investigando os casos do Bolsonaro, por que esse Bolsonaro não chega e se manifesta a favor do povo? Vamos falar mais sobre isso, claro, daqui a pouco. Nesse momento eu estou ainda no esquenta, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal do Estopa. Muito obrigado às 272 pessoas assistindo pelo Facebook Leonardo Estopa, muito obrigado também às 132 pessoas assistindo pelo Facebook Dilma Resistente. Eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Eu estou falando dos desastres de Minas Gerais, daqui de dentro de Minas Gerais. E eu queria realmente conversar com vocês hoje a respeito do que é, né, um evento prático do que está acontecendo hoje. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando. Márcio Santos, Ventos de Liberdade, fala: Léo, chegamos ao fundo do poço. O país sem governo, sem crédito, e o chefe da nação fala uma coisa dessas. Sem vergonha. Bandido, etc, etc. Exatamente, Márcio Santos. Jennifer, pode ligar a transmissão no canal Leonardo Estopa. Só tenha certeza que lá no quadrinho da frente tá rolando aquilo que a gente quer transmitir para não dar errado. E é importantíssimo também que você tenha fechado o programa da DaVinci Resolve, porque senão dá pau em tudo. A Jennifer agora ela tá virando uma expert nas tecnologias. Ontem ela ficou empolgada que ela viu que a gente estava comemorando 150 mil pessoas e hoje ela está ajudando mais do que ontem. Quem tiver no Facebook, se puder compartilhar para a gente aumentar o alcance por aí e depois vir para cá. Professor Gênesis, venha participar da família Clube Estopa Oficial, Clube Estopa VIP, Clube Estopa Mix, WhatsApp 85996037020. Clicério, Tiade depois da live, grato. Chocoprint, vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Luciano Costa, a culpa da barragem é do PSDB, inteiramente do PSDB. Eu sempre falei, e vocês vão achar vários vídeos de eu falando isso, quando as pessoas perguntavam para mim: Léo, e se for um segundo turno entre o Alckmin e o Bolsonaro? Olha, apesar de eu saber que vai acontecer no final das contas a mesma coisa, por questão de honra eu votaria no Bolsonaro. Isso porque todas as desgraças que a população trabalhadora sofre no Brasil hoje são por conta do PSDB ou o que o PSDB foi antes, porque o mesmo grupo do PSDB é o grupo que vem desgraçando o Brasil há muito tempo. Há muito tempo. É o grupo que vende nossas riquezas, é o grupo que luta pelas privatizações, é o grupo que se esforça pelas privatizações, a ponto do José Serra. Olha o nível de caráter do PSDB, gente. Mesmo com a Dilma eleita, o José Serra continua... Olha, imaginem o seguinte: quando a Dilma foi eleita, a principal bandeira dela era lutar contra as privatizações e lutar contra a redução dos direitos trabalhistas. Eles tomaram o poder num golpe para privatizar e para tirar os direitos trabalhistas. Ou seja, o povo brasileiro votou contra privatizações, o povo brasileiro derrubou essa retirada de direitos trabalhistas, isso naquela época. E mesmo assim, o José Serra, ele trabalhou no golpe contra a Dilma só para privatizar. Assim que ele conseguiu entregar o pré-sal, assim que ele conseguiu mudar a lei a respeito de como é o modelo de concessão do petróleo brasileiro, ele inventou uma história de que ele estava doente e tal e não quis continuar mais no governo Temer. A função do cara era só entregar o pré-sal. Aí vocês entendem que, olha, é o Fernando Henrique quando entregou a Vale, é o Aécio Neves quando reduziu aí os impostos, né, retirou os impostos da questão das mineradoras em Minas Gerais. Tudo isso vem de uma desgraça chamada PSDB. Tudo que há de ruim para nós, pessoas comuns, vem do PSDB. Muito obrigado. 9002 Geek manda aqui um superchat. Ele fala: talvez o 17 já tenha feito um acordo de deixar o governo usando o pretexto da cirurgia. Sabe que é um caipirão sem mérito, mas topou isso por algum tipo de ego. Talvez acreditasse mesmo que ajudar a tirar o PT fosse grandioso de alguma forma. Valeu, Léo. E o sonho também, o sonho egoístico de ser presidente da República, tem tudo isso junto. Maristela Rodrigues Marques, muito obrigado pelo superchat. Adam Silhover e o usurpador miliciano ainda quer privatizar tudo. Vão entregar tudo para depois só nos restar as tragédias e as misérias.
Eu acho que nesse momento, todos aqueles que fizeram promessas... Gente, o que vocês precisam entender, o que nós precisamos passar para as pessoas, é que às vezes o político, ele nem quer entregar tudo. Às vezes o político sabe que a única forma... Ele quer o poder. Esse aqui é o detalhe. Às vezes o político quer o poder e para ele chegar ao poder, ele recebe financiamento de campanha que vem de mineradoras, vem de ruralistas, vem de grandes empresários que querem privatizar, eles querem comprar as riquezas brasileiras. A partir daí, esses políticos ficam presos a esses empresários. Essa é uma grande oportunidade, inclusive para esses políticos pularem fora, entendeu, Andancio Rover? Deixa eu correr lá para o outro cenário e daqui um minutinho eu tô com vocês. Olá pessoal, tô aqui agora nos dois canais ao mesmo tempo, canal do Estopa, que é o canal de lives, mais o Leonardo Estopa, que é o canal de vídeos curtos. Agora eu tô em rede nos dois canais, mas eu queria lembrar que a intenção é trabalhar apenas em um canal, o que significa que daqui uns dias eu vou desativar as lives que acontecem no canal Leonardo Estopa. Então por isso se inscreva por favor, no canal do Estopa. Quem está chegando agora, eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. O assunto de hoje principal é, sem dúvidas, esse assunto aí da Vale, uma empresa que, a troco de alguns empregos, ela mata, inclusive, seus empregados. Essa falta de noção do povo brasileiro de que nós não temos que mendigar empregos de uma empresa que não tem a mínima... digamos que a mínima responsabilidade com quem ela contrata. Deixa eu já abrir aqui, pode ficar tranquila, a Jennifer fez a instalação de tudo aqui para mim. Ela inclusive, mas não é assim não, Jennifer, amanhã eu vou te explicar direitinho, mas ficou muito bom. Mas aí Muito obrigado pessoal, quem está compartilhando. Eu vou tentar colocar aqui já de imediato algumas fotos. É claro que muitas pessoas já viram fotos bizarras aí na internet, mas esse assunto ele subiu e a gente precisa realmente trabalhar esse assunto para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Deixa eu trazer aqui já. Governo de Minas confirma 7 vítimas em Brumadinho. Olha, a intenção dessa notícia seria, obviamente, o governo de Minas confirma 7 mortos em Brumadinho, porque vítimas foram muitas, né? Pessoas que perderam as casas, pessoas que agora vão conviver com um meio ambiente completamente alterado, são uma coisa extremamente bizarra. E durante o programa de hoje, pessoal, eu quero falar muito sobre eventos ambientais, até porque é uma área que eu estudei. Eu me formei em engenharia ambiental no ano passado, sou recém-formado, mas eu estudei engenharia ambiental exatamente para fazer um ativismo ambiental. E agora, nesse momento, eu como engenheiro, eu tenho uma visão bem descrente da ideia de acidente. Para mim, isso acontece porque existe aí uma economia na hora de colocar as barragens. E não tem como negar essa economia na hora de colocar as barragens, né, gente? Porque observem que nós temos uma situação na qual uma barragem caiu há pouco tempo atrás e agora essa segunda barragem cai no mesmo grupo, né? Vale e Samarco, é o mesmo grupo. Será que existe a possibilidade de alguma pessoa pensar
que esse novo evento seria um acidente? Eu acho que não. Qualquer pessoa que tentar associar esse evento a um acidente está tentando associar o evento de má fé, né? São várias barragens que estão hoje em risco. Essa não é a única e nem a primeira. Várias barragens estão em risco. E eu acho que eu até coloquei uma pergunta, né? Se será que o sentimento de vingança, porque a primeira coisa que acontece no momento desse é o sentimento de vingança. Todo mundo quer o presidente da Vale preso. É um sentimento natural do ser humano, querer ver justiça pronta, justiça feita. Mas uma pergunta básica que a gente tem que fazer é: será que isso vai resolver o principal nesse momento, que é a segurança de que isso não vai continuar acontecendo? Olha, deixa eu agradecer mais uma vez aqui o 9002 Gui, que talvez o 17 já tenha feito um acordo de deixar o governo. Eu também acredito nisso, tá? Eu acho que é uma pressão muito grande em cima dele para ele pular fora, e nesse momento a pressão tá tão grande que ele não vai ficar tentando resistir. Ele já deve ter feito, sim, um acordo no sentido de pular fora, só que ele não vai querer dar o braço a torcer. Ele vai tentar pular fora de uma forma mais leve. Mas existe também a possibilidade. Bolsonaro é um cara muito doidão, Bolsonaro é um cara muito imprevisível. Nenhum político dentro do Brasil acreditaria que ele, com um grupo de WhatsApp e Twitter, teria mais poder que a Rede Globo. É uma coisa um pouco insensata. Gente, vocês já viram? São pouquíssimos políticos dentro do Brasil que têm coragem de falar da Globo. Pouquíssimos. E o Bolsonaro é uma coisa bizarra, porque é um político com teto de vidro falando da Rede Globo, é uma coisa totalmente incoerente. Agora que a pancadaria começou, agora que existe sim a possibilidade dele, inclusive, ser preso, da família dele, né, da Michelle ser presa, do filho cair, eu acho que agora ele vai fazer aí um acordo não é um acordo de delação premiada, é um outro tipo de acordo, é um acordo ilegal, que é um acordo de rapa fora e vocês param de bater em mim. Pode ser que esse acordo aconteça, pode ser que esse acordo aconteça rápido, né? Não é uma coisa para esperar muito tempo, não. Deixa eu agradecer muito vocês aqui pelos compartilhamentos. Já temos aqui 848 pessoas assistindo pelo canal do Estopa e subindo. Gostaria de agradecer muito vocês pela audiência. E aqui no Facebook temos aproximadamente 350 pessoas simultâneas assistindo nas duas páginas. Eu queria lembrar a vocês que para a gente aumentar o alcance dessas publicações, a gente precisa também, né, para aumentar o alcance dessas publicações, a gente precisa realmente compartilhar. Deixa eu tentar trazer para vocês aqui, tenho a guia MSN aqui, tempo real, que está mostrando algumas coisas. Eu vou deixar essa guia rodando, porque hoje eu estou achando bem interessante a gente acabar vendo aqui o que está rolando, né? Eu não sei nem se eles me dariam aí, se eu teria qualquer problema de usar isso não, mas eu vou colocar aqui, faz parte, né? Então o que eu estou colocando para vocês agora aqui é a guia do MSN. Vão aparecer algumas notícias aí que não tem absolutamente nada a ver com o que eu falo, mas no meio eles estão trazendo notícias novas a respeito do caso de Minas Gerais. Então, deixa eu deixar aqui nos comentários quando aparecerem as fotos do caso de Minas Gerais, eu corto rapidinho aqui, para evitar que daqui a pouco o pessoal vai achar que eu estou comentando o BBB. Mas, né, já estão, alguns locais já foram fotografados, né? Tá aparecendo aleatoriamente, então eu vejo que não vai ser... Mariana foi alerta, mas enfim... O que vamos voltar aqui para a página do 247, que ela mostra de uma forma mais interessante aqui. O que eu vejo, pessoal, como... Tá, para que as pessoas não pensem que eu sou a favor de perdoar a Vale. Não sou a favor de perdoar a Vale. Não sou a favor de perdoar o presidente da Vale. Eu só acho que existe um apelo muito grande que acaba ignorando uma coisa
que seria mais importante nesse momento que uma visão punitivista de sair sangue no olho atrás da valha. Eu acho que nesse momento mais importante é chamar a atenção da sociedade para o perigo de novos desabamentos. O desabamento, a queda dessa barragem que aconteceu agora, ela aponta para um mau caratismo muito grande dessas mineradoras, que é o mau caratismo no sentido de fazer as barragens para suportarem praticamente o limite. É mais ou menos assim, olha, a gente monta uma barragem, é como se você comprasse uma cadeira. Eu já tomei um tombão aqui numa cadeira que o seu Arlindo, meu sogro, comprou, que era uma cadeira que suportava praticamente o meu peso. Ele comprou uma cadeira para as pessoas mais leves, eu estou aí próximo dos 100 quilos, e a cadeira estava escrito lá 100 quilos e teve uma hora que a perna da cadeira abriu. Porque você nunca deve trabalhar em cima do limite. Mas trabalhar em cima do limite é muito mais barato, o que significa que seu Arlindo comprar a cadeira de 100 quilos é muito mais barato que ele comprar uma cadeira, por exemplo, para 150 quilos, para que nunca você chegue ao limite. É exatamente esse tipo de postura que leva empresas como a Vale a causarem acidentes como esse. E não pensem vocês que é um erro de engenharia, que é um acidente. Não é acidente. Claudete Land, Léo, segunda vez queda de barragem, falta reforço, manutenção. Estou falando sobre isso agora, Claudete. O que acontece é o seguinte. Vamos observar o mesmo país, o Brasil, as mesmas empreiteiras, no que diz respeito a barragens para contenção de água. As barragens para contenção de água, elas nunca... É claro, um acidente pode acontecer, nunca é muito perigoso falar, mas dificilmente você vê uma barragem como uma barragem de hidrelétrica cair. Por que as barragens, quando elas são para contenção de rejeito, elas caem? A resposta, ela não é uma resposta simples, mas é uma resposta que pode ser explicada através da lógica do lucro. As barragens caem porque as barragens, elas param de gerar lucro assim que elas são cheias. A mineradora precisa jogar o rejeito fora em algum lugar. A mineradora precisa de chuchar aquele lixo em algum lugar. A mineradora, ela cria uma barragem para segurar o rejeito, mas levando em conta o fato de que nunca mais aquele rejeito vai gerar lucro. Aquele rejeito já cumpriu a função dele, ou seja, dali já foram retirados os minerais importantes, né, que seja ferro, né, que é o mais popular, porém a gente está falando de mineradoras que mineram vários produtos aqui, tiram vários tipos de minerais, mas a partir do momento que eles já retiraram os minerais daquele material, eles precisam depositar aquele barro, que é uma espécie aí de um ferro lavado, o que sobrou da lavagem do minério de ferro, de lavar o minério de ferro, eles precisam depositar aquilo em algum lugar, eles precisam chuchar aquilo em algum lugar. E nesse momento que eles precisam chuchar aquilo em algum lugar, eles não constroem uma barragem bem feita. Então, Claudete, respondendo a sua pergunta, o que faz essas barragens caírem é que eles não conseguem ver a necessidade de construírem barragens resistentes. Eles constroem barragens mais fracas do que aquelas que eles construiriam, por exemplo, para uma hidrelétrica. Qual que é a diferença? Uma hidrelétrica, ela gera lucro em todo o tempo. Uma hidrelétrica vai gerar lucro para sempre. A barragem de rejeito, ela é uma despesa. Se o governo Bolsonaro relaxar as leis ambientais e permitir, por exemplo, que essas mineradoras parem de construir barragem de rejeito e simplesmente joguem o rejeito em vales, né, entre montanhas, eles começam a fazer isso. Por mais que possa parecer bizarro, eles não estão nem aí. O negócio é quanto mais lucro, melhor. Então, as barragens estão caindo porque elas estão sendo construídas sem um investimento adequado. Eles estão gastando menos para construir as barragens. Então, a resposta básica é essa. Maria Campos, Léo, todo fujão impulsivo é desastrado também. Aguardemos. Veja os vídeos da fakeada e perceba como ele mesmo conduz e quase destrói o show. Agora, existem pessoas, Maria Campos, que já admitem que a facada foi deixada pela Rede Globo como sendo o golpe de morte sobre o Bolsonaro, né? Porque eu acho que uma das coisas que vai ser mais difícil para o povo brasileiro aceitar vai ser o fato de ter sido enganado. Então, se realmente a Rede Globo trouxer aí um documentário com uma segunda visão a respeito dessa facada, a gente precisa admitir que aí foi, sem dúvidas, o golpe de morte contra o Bolsonaro, e ela dá a pancada derradeira, e deve ser isso que deve estar sendo guardado. E existe uma coisa
no Brasil, existe crime para isso, né? Ele fez, se aquilo lá for provado que realmente foi uma simulação, o Brasil pode processar o Bolsonaro aí por mais uma coisa. Então não vai ficar somente como eu diria, não vai ficar somente nos casos Queiroz, essas coisas não. Ele vai ser processado por outras coisas. Léo, tem um amigo economista, funcionário público, que capta dinheiro para a elite da minha cidade, relativiza a corrupção do governo Bozo. O que essas pessoas queriam? Todo mundo da classe média que ficava criticando o PT, falando que não gostava de corrupção, eles não estavam criticando o PT por causa da corrupção, não, gente. Eles estavam reivindicando o direito deles de se corromperem. Então, não pensem vocês que existia ali uma luta contra a corrupção. O que existia ali era um grito de pedido, um grito de oportunidade de participar da corrupção. Então, o que as elites fizeram? Eles estavam lutando contra a corrupção? Não. O que as elites estavam fazendo é exigindo o direito deles de participarem da corrupção. E o momento em que a briga começa mesmo é quando a Dilma não quis deixar as pessoas participarem da corrupção como antes. Quando a Dilma começou a lutar contra a corrupção, os brasileiros que são contra a corrupção derrubaram a Dilma, né? Eu vou repetir porque parece brincadeira isso que eu falei, mas não, é exatamente o que aconteceu. No momento em que a Dilma se empenhou em realmente lutar contra a corrupção, acabar com a corrupção talvez fosse impossível, no momento que ela se empenhou em lutar contra a corrupção, os brasileiros que são contra a corrupção tiraram a Dilma do poder. Esses brasileiros são carinhosamente chamados de massa de manobra, que na época eram aqueles que não tinham culpa porque votaram no Aécio, depois eles eram aqueles que gritaram Cunha, nós te amamos, logo na sequência eles se tornaram eleitores do Bolsonaro, poucos deles acabaram indo para o Geraldo Alckmin. A grande realidade é que é a mesma turma que hoje está aí fazendo esse alvoroço dizendo que valeu a pena, afinal de contas, tiramos o PT. É essa turma que, infelizmente, só envergonha o Brasil, essa turma que acha que é o orgulho do Brasil, os inteligentes do Brasil. Na verdade, essa turma só consegue envergonhar o Brasil. Deixa eu agradecer aqui, então. Deixa eu deixar aqui rolando os comentários. Pessoal, quem estiver chegando pelo canal Leonardo Stoppa, eu estou percebendo aqui que tem várias pessoas assistindo pelo canal Leonardo Stoppa. Quem estiver chegando aqui pelo canal Leonardo Stoppa, se vocês puderem participar pelo canal do Stoppa, é por onde eu estou fazendo a leitura dos comentários. Estamos aqui com 922 pessoas no canal do Stoppa, mais 426 no Leonardo Stoppa, mais aproximadamente 400 pessoas no Facebook, juntando aí as duas páginas. Você que está no Facebook, por favor, compartilhe para a gente aumentar o alcance. Matheus NBRBR comemora a Bolsa de Valores do Brasil. Olha, Matheus, eu acho meio bizarro, sabe? Seria como dizer que um país mata seus trabalhadores, mas mesmo assim a gente tem cidadãos que estão comemorando o aumento da Bolsa de Valores. Claro que você pode comemorar, só é estranho, principalmente nessa live, que é uma live onde eu faço questão de receber pessoas que gostam do ser humano primeiro, para depois gostarem do dinheiro. Eu acho que nenhum dinheiro nenhum dinheiro pode ser colocado na frente de uma vida. Eu acho, Matheus, que você comemorar o aumento da Bolsa de Valores no momento em que nós estamos criticando empresas que operam na Bolsa de Valores por terem esses aumentos exatamente porque eles estão matando os trabalhadores, eu acho uma coisa muito estranha, mas eu vou te dar a liberdade de você continuar falando essas coisas para que você possa refletir no futuro sobre o que você fala. Quando você alcançar uma maturidade mental, você vai lembrar do dia em que várias pessoas no Brasil perderam casas, o Brasil destruiu aí um impacto ambiental gigantesco, uma coisa que certamente nunca mais vai ser como era antes, e você está aqui comemorando a Bolsa de Valores, que é exatamente onde essas empresas que matam brasileiros operam. E olha, a maioria das pessoas que operam na Bolsa de Valores, elas são gringas comprando ações de empresas que operam dentro do Brasil, que funcionam dentro do Brasil, elas não estão nem aí para os nossos trabalhadores morrendo. Então é muito estranho a gente ver pessoas comemorando o lucro dessas empresas que estão matando o nosso povo, estão matando nossos trabalhadores. Isso mostra que realmente a possibilidade da gente resgatar um Brasil
intelectualmente coerente é muito pequena. Deixa eu agradecer aqui. O 9002 Gui, ele fala, é como o Gessé Souza diz, as pessoas são divididas em quem se tem que respeitar e quem se pode esculachar. Com países não é tão diferente. Nossas elites internas nos pisam tanto e permitem que empresas de fora façam o mesmo. A maior revolta que eu tenho nesse momento é imaginar que as empresas que são tão defendidas por serem empresas da iniciativa privada, elas chegam aqui no Brasil com a única intenção de manter lucros. Eles não estão nem aí se eles vão deixar um desastre ambiental, eles não estão nem aí se eles vão deixar mortes ou se eles vão deixar pessoas vulneráveis. Porque quantas barragens estão para cair no Brasil, pessoal? Quantas pessoas, de uma hora para outra, vão escutar um estalo e vão olhar para fora e vão ver o barro chegando? Quantas pessoas ainda vão perder familiares porque as barragens foram todas construídas fora daquele padrão que elas deveriam ser construídas? Isso é bem claro, é a segunda. E mesmo assim, muito obrigado, Nanamel Gomes, fala Deus te abençoe, boa noite. Então, Gui, o que eu penso nesse momento é quantos terão que morrer para que os brasileiros entendam que a vida é mais importante do que comemorar uma bolsa de valores. E mais desesperador, o brasileiro só consegue perceber o nível da imbecilidade dele nessa coisa de priorizar o dinheiro acima de tudo quando um familiar vai embora. É só quando um familiar vai embora que o brasileiro consegue perceber uma coisa dessa. Deixa eu agradecer aqui o comentário que está um pouco fora aqui, mas eu vou colocar no tamanho certinho. Esse comentário aqui acaba tendo uma participação do Delgado que vai ser trazida na sequência. Mas é primeiro aqui, canal Cantinho da Fé Sol. Muito obrigado. Estopa, gosto muito do seu canal, é esclarecedor. Muito obrigado, canal Cantinho da Fé Sol, pela participação aqui. Ela participa pelo canal Leonardo Estopa. Se você puder vir participar com a gente no canal do Estopa, que é onde eu estou concentrando o trabalho, isso vai ser realmente melhor, porque aqui eu estou deixando o comentário subir mais tranquilo. Mas eu estou também trazendo os comentários aqui no Leonardo Estopa, tá, pessoal? Eu estou só pedindo para que vocês participem pelo canal de lives, porque assim fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui também. Muito obrigado, Coringão Fiel. Deixa eu colocar aqui, porque o superchat dele vai passar. Ele fala, as melhores lives são do Estopa e do Anita Blian. Anita Blian, muito obrigado, Coringão Fiel, por me colocar aí dentro desse time de melhores lives. Muito obrigado pelo carinho. E aqui fala o Roberto Delgado. A Dilma estava combatendo a corrupção de quem? Contra quem ela lutava? Numa entrevista na França sobre o mensalão, o Lula falou que isso era normal. Olha, Delgado, eu falei sobre a Dilma hoje e, lógico, nosso trabalho aqui hoje é falar um pouco sobre o que esse desastre ambiental vai deixar. O mensalão é normal. E eu queria te contar uma coisa que você vai ficar impressionado, Delgado. Talvez por causa disso você fique aí 2, 3 dias sem dormir. Dilma é uma pessoa, Lula é outra. Eu vou tentar te explicar de outra forma para que talvez você consiga entender o que eu estou falando. Lula é uma pessoa, Dilma é outra. Claro, eles são do mesmo partido, mas eles não são a mesma pessoa. O Lula, como gênio da política, falou que o mensalão é uma coisa normal. Agora, se você me falar qual governo que não utilizou o mensalão ao redor de todo mundo, me fala um governo que não é um governo ditatorial, que não utilizou mensalão e não utilizou pedaladas fiscais. Olha, Delgado, é triste, mas é real. A gente envelhece por causa do oxigênio. Me fala uma pessoa que entrou num quarto e suprimiu o oxigênio com nitrogênio para viver mais. A desgraça da política é exatamente a corrupção do ser humano. É exatamente por causa da corrupção de pessoas como eu, como você, que é impossível conceber uma política totalmente honesta. O detalhe é que algumas pessoas fazem mensalão para reduzir a proteção ambiental e permitir que empresas como a Vale destruam o Brasil e matem pessoas. Outras pessoas usam o mensalão para aprovar medidas que vão ser para o público mais pobre.
O meu trabalho aqui não é falar que o mensalão nunca existiu, seu Delgado. O meu trabalho aqui é falar para quem foi o mensalão. E uma pergunta básica, me fala quem não usou o mensalão. O mensalão é culpa do cara que recebe. É mais culpa do cara que recebe do que do cara que paga. Porque é o cara que recebe que condiciona o voto somente ao pagamento. Nós, vivendo numa democracia, nós temos uma situação que é boa, o fato de nós termos a representatividade popular, mas nós temos uma situação que é ruim, o fato dessa representatividade popular ser, em maioria, mau caráter e votar somente porque está sendo paga. É exatamente porque o Jean Willis não quer vender seus votos que ele não interessa muito em continuar como deputado no Brasil, porque o que adianta ele querer fazer um serviço sério num lugar que as pessoas não são sérias? Você ontem trouxe aqui uma propositura aqui de que o João Willis receberia 100 mil reais por mês. Você mesmo chegou e falou que a prática do mensalão, que a utilização de caixa 2, laranja, é uma prática normal, porque se nós temos um teto constitucional que é pouco mais de 30 mil reais e você vem falando que ele ganha 100 mil, você internamente já sabe que a corrupção é naturalmente admitida no Congresso Nacional. Agora, será que seria inteligente por parte do Lula brigar contra o mensalão e perder a oportunidade de aprovar programas para o povo que elegeu o Lula? Será que seria inteligente da parte dele? Não, você sabe que não. Tanto é que a primeira coisa que o Temer fez quando chegou no poder foi acabar com o crime das pedaladas fiscais, distribuir emendas parlamentares, votar uma reforma trabalhista que deve ter rolado mensalão de 500 mil reais. A diferença básica é o seguinte, Roberto Delgado. O mensalão, quando é de um governo que defende o povo, é para aprovar alguma coisa para o povo. Se não for assim, não aprova. O mensalão, quando é para um governo que defende empresas como a Vale, ou então defende ruralistas, é para aprovar coisas contra o povo. E aí você percebe que você está vivendo no fantástico mundo de Bob, que você está concebendo a possibilidade de existir um grupo político dentro do Congresso que votaria simplesmente por ideologia. Isso não existe, cara. Isso não existe, não é aqui que você vai ver isso. Sei que você já deve estar no Cristal Vox, mas, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu nem estou respondendo o Delgado, não. Eu estou comentando com vocês o que é importante a gente ver a partir dessas colocações dele. Só para quem não conhece o Delgado aqui, é o seguinte. O Delgado, ele fica assistindo a live no Cristal Vox, aí ele chega de lá, ele corre aqui, cola uma pergunta dessa e some para o Cristal Vox. Então, nem estou respondendo o Delgado. Só que o Delgado traz colocações importantíssimas que a gente precisa discutir para a gente saber como falar com as pessoas. Então, essa questão aí do mensalão é exatamente o que derrubou a Dilma. A Dilma chegou num ponto que ela falou, não dá mais, a gente precisa limpar esse país. Nós temos 500 anos de porcarias nesse país e a gente precisa acabar com isso. Então, ela começou a bater de frente com a corrupção. No momento que ela começou a bater de frente com a corrupção, pasmem, ela perdeu apoio até dentro do PT. Por que vocês acham que não teve um movimento realmente pesado do PT para segurar a Dilma no poder? Porque a Dilma, ela não queria corrupção. Até dentro do partido dela, ela perdeu apoio por causa disso. Agora, Jorge Brandt, olha, Jorge, se você quer acreditar na posição do inimigo político, né, o inimigo político falava da caixa preta do BNDES. Ele realmente abriu a caixa preta do BNDES, mostrando uma página que estava no ar há mais de 5 anos. E agora o governo eleito, o governo Bolsonaro, aprovou a caixa preta do BNDES. Então, um erro não justifica o outro. Devemos combater o vício, o erro, o crime. Os desastres atuais passaram sob os olhos dos governantes nesses 16 anos. Delgado, eu te sugiro você procurar os anarcocapitalistas. Quem não conhece, pessoal, só trazendo conceitos para vocês, os anarcocapitalistas são pessoas que acreditam na possibilidade de existir um Estado sem o Estado. Existir uma sociedade sem ter um presidente, sem ter representatividade popular, simplesmente as coisas acontecendo naturalmente. Nessa sociedade sem o Estado, Delgado,
realmente o que você está falando seria possível. Enquanto tiver o Estado, a gente não tem como lutar contra a corrupção, sendo que eles têm as forças armadas para garantirem que eles vão poder estabelecer a corrupção. Não é nós aqui de baixo falando, deixem de ser corruptos, que vamos conseguir fazer um exército armado até os dentes parar de proteger os corruptos. Então, a sugestão que eu dou para você, Delgado, é que procure os anarcocapitalistas. Eu vou sugerir para quem gosta dessa ideia da existência do mundo sem o Estado, uma pessoa que tem uma retórica fantástica e defende isso, é o Paulo Cogos. É uma pessoa que inclusive já até me convidou para um debate e tal. O Cogos, ele acredita nisso. Tem várias pessoas que acreditam nisso. Eu acho que não, eu acho que assim que o Estado deixasse de existir, né, se a gente volta aos ensinamentos de Thomas Hobbes, assim que o Estado deixasse de existir, a própria sociedade buscaria proteção, porque olha, é bem conveniente uma pessoa mais rica usar o seu poder, às vezes, para tomar a riqueza das mais pobres. Se com o Estado isso acontece, imagina sem. Então, as pessoas acabariam pactuando um novo Estado. Esse é o meu ponto de vista, claro que pode não ter nada a ver. Mas procurem aí entender um pouquinho sobre o anarcocapitalismo, Delgado, que de repente você vai, digamos que, gostar dessa teoria. Tem uma turma muito grande que gosta dessa teoria. 9002 Gui fala... talvez ela tenha caído em boa parte por abaixar juros do BB e do CEF e dar uns sustos nos bancos. São vários fatores, tá, gente? Quem quiser entender um pouquinho, vou falar um pouco sobre os motivos da queda da Dilma, porque são vários fatores. Tem gente que acha que a Dilma caiu por um ou outro motivo. Não. Um dos fatores que levou a Dilma a cair foi a Dilma. Primeiro, vamos falar sobre fatores internacionais. A Dilma não queria, sob hipótese alguma, aceitar o genocídio de Israel, o genocídio que Israel promove na faixa de Gaza. Se você é fanático evangélico e acha que Israel tem direito de matar as criancinhas da faixa de Gaza, porque essas criancinhas são terroristas, você está no lugar errado. Eu não acredito nisso. Para mim, eles passam isso para o mundo exatamente para terem condições de convencerem o mundo que as pessoas estão morrendo lá porque são terroristas. Se você acredita que eles matam criancinhas lá para realmente tomar de volta um local que Deus deixou para eles, eu te convido de todo o coração que vá assistir a live do canal Quinto dos Infernos. Então, se você acha que o povo de Israel, né, não o povo de Israel é um povo bom, que o governo de Israel tem o direito de exterminar outro povo, porque Deus deixou para eles Israel, eu te convido a assistir realmente, a sair daqui e ir para o Quinto dos Infernos. Agora, então a Dilma foi e não quis... Isso que o Bolsonaro está prometendo agora, né? Mudar a embaixada para Jerusalém. A Dilma não quis fazer isso e se posicionou contra o genocídio em Gaza. Esse posicionamento da Dilma contra o genocídio em Gaza e contra mudar a embaixada fez ela perder Israel. Os Estados Unidos, eles conseguiram impor o dólar como sendo a moeda mundial. E no momento em que os Estados Unidos financiaram indiretamente a campanha do Aécio Neves em 2013, quando começaram aqueles movimentos para derrubar a Dilma, aquela coisa toda, e os Estados Unidos... Gente, nós demoramos muito para entendermos o que está acontecendo. Agora, um presidente tem o acesso à inteligência, eles sabem o que está acontecendo, só que não dá para bater de frente. A Dilma já sabia que os Estados Unidos estavam influenciando no Brasil há muito tempo, e aí no momento em que chega toda essa influência dos Estados Unidos e quase conseguiu colocar o Aécio no poder, a Dilma percebeu os Estados Unidos como inimigos e a Dilma fez uma declaração de negócios com a China sem a intermediação do dólar. Para vocês terem uma ideia, vocês vão pegar hoje o volume de negócios que o Brasil faz com a China e calculem 5% desses negócios. Vocês vão ver quanto que o Brasil dá de dinheiro para os Estados Unidos sem os Estados Unidos fazerem absolutamente nada. Ou seja, a Dilma queria tirar a boquinha dos Estados Unidos de ganharem parte do que nós produzimos, simplesmente porque eles emprestam para a gente o dólar para fazer negócios. Olha, o Brasil tem uma moeda forte, China tem uma moeda forte, vamos fazer negócios diretamente. A China achou legal, e os Estados Unidos começaram a influenciar ainda mais dentro do Brasil. A gente tem também o fator de soberania. O PSDB está prometendo para os Estados Unidos há muito tempo a mudança no modelo de concessão do petróleo. Antigamente o modelo era um modelo que, olha, você pode até explorar o petróleo no Brasil, não tem problema entrar a iniciativa de fora, mas desde que você entre aí nesse modelo e realmente nós vamos ganhar todos os royalties do petróleo
né, de acordo com o que vocês tirarem. Isso que era a proposta anterior. Se vocês tirarem 1 milhão, o que for do Brasil, vocês vão ter uma parte, nós vamos ter outra parte, e a nossa parte a gente investe em saúde e educação. O que aconteceu logo após a queda da Dilma? Saiu essa coisa aí de investir na saúde e educação, e esse modelo que as empresas vão vir para explorar, e de acordo com o tanto que elas tirarem, elas pagam o Brasil, mudou para o modelo de arremate. Então as empresas já compraram o petróleo brasileiro, ou seja, já é delas, né? Tudo isso criou um azedume muito grande entre a Dilma e os petroleiros de fora, né? Que não, as empresas petrolíferas de fora que queriam o petróleo brasileiro. Isso acabou criando um azedume entre Dilma e Israel, um azedume entre a Dilma e várias instâncias internacionais. Aqui dentro, depois de todo um trabalho para tentar evitar a eleição da Dilma, os políticos começaram a boicotar a Dilma no Congresso. Então, tudo que ela tentava aprovar, o Eduardo Cunha segurava. A intenção era realmente tornar a Dilma, assim, sem condições de governar, porque a Dilma não queria mais distribuir as emendas parlamentares, ela não queria fazer mais a festa no Congresso. Então, no momento que ela suspendeu essa festa no Congresso, aí eles começaram a boicotar a Dilma com força. E aí teve o caso mais expressivo, o Eduardo Cunha queria apoio do PT lá dentro da Câmara dos Deputados e queria influência da Dilma nesse sentido. Até dentro dos partidos a influência custa caro. Então provavelmente aqueles deputados do PT devem ter feito uma espécie de condição para a Dilma, olha, a gente até troca com o Eduardo Cunha, né? A gente até apoia o Eduardo Cunha, vamos perder reputação por causa disso, mas a gente quer tanto. A Dilma não deve provavelmente ter aceito essa ideia de pagar para apoiar o Eduardo Cunha, provavelmente ela não aceitou essa ideia de tirar o Eduardo Cunha da possibilidade de processo, o Eduardo Cunha aceitou o processo, e uma coisa que é muito interessante, gente, olha, antes do processo começar, no momento em que a Dilma, assim, foi retirada e o Temer entrou como interino, teve uma entrevista de um senador no SBT que o repórter perguntava, você acha que é possível a Dilma sair dessa? Ele falou assim, não, nós já temos a quantidade de senadores necessários para derrubar a Dilma. Olha, os senadores julgam o presidente da República. A resposta desse senador é uma resposta semelhante no início, imaginem no momento que o processo chegou na mão do Sérgio Moro. Aí uma pessoa vai e pergunta, faz uma entrevista para o Sérgio Moro. Olha, Sérgio Moro, você acha que é possível o Lula ser condenado? Obviamente, o Sérgio Moro, estratégico, juiz de direito, responderia, não, isso depende das provas trazidas nos autos por ambas as partes, né? Eu vou fazer uma avaliação imparcial. Se o Sérgio Moro respondesse, não existe a menor possibilidade do Lula ser absolvido nesse processo, eu já estou disposto a condená-lo. Antes das provas, se o Sérgio Moro se declarasse disposto a condenar o Lula, qualquer pessoa no mundo entenderia o Sérgio Moro como extremamente parcial. Só que as pessoas não conseguiram perceber que o Senado já estava convencido de derrubar a Dilma, indiferente da Dilma ter ou não cometido o crime. O Senado já estava lá para derrubá-la. Então, nesse momento eu fico tentando imaginar o que aconteceu com o brasileiro, que, assim, pelo menos um pouquinho de inteligência deve ter na cabeça desses brasileiros. Deixa eu agradecer vocês que estão compartilhando, eu vou voltar nos assuntos principais. Eu falei um pouco sobre a Dilma, porque foi o golpe contra a Dilma que trouxe o Temer e, na sequência, trouxe aí o Bolsonaro. Eu queria que vocês compartilhassem, que eu vou voltar nesse assunto acontecido aqui em Minas Gerais, esse assunto acontecido aqui em Brumadinho. Muito obrigado, então, Gui, pelo sua pergunta, pela sua participação. Queria agradecer aqui a Dancil Hover, no canal Leonardo Estopa. Ele fala, Boate quis mais de 200 mortes impunes. Mariana, 19 mortos e a morte de todo o Vale do Rio Doce sem punição. E agora, mais mortes e todo o Vale do S. Chico em risco. E tudo continuará na mesma hipocrisia. Olha, hoje a gente tem, a Dancil, uma visão punitivista por parte da sociedade. E essa visão punitivista, ela não consegue entender que a coisa que os acionistas da Vale mais querem nesse momento é que o povo fique tranquilo com a punição do presidente. Somente para que vocês entendam o que eu estou querendo falar,
Imaginem vocês que os acionistas da Vale, que estão lá nas gringas, eles não estão nem aí para o presidente da Vale. O presidente sai um, entra outro. Os caras não estão nem aí. E o presidente da Vale ser preso é uma coisa que tem que acontecer, mas não pode ser o foco do povo brasileiro nesse momento. Porque o maior problema que nós temos hoje é as outras barragens. A queda dessa barragem deixa bem claro que... O pessoal está falando aqui, adoçante. Gente, olha, vou dar uma dica para vocês sobre adoçante, já que o pessoal comentou. Esse adoçante aqui, ele é o adoçante mais gostosinho, mas ele é feito de petróleo. Então tomem cuidado, que isso não sirva de propaganda para vocês. Hoje, pessoal, essa visão punitivista da sociedade brasileira, ela pode conduzir o Brasil a ficar satisfeito com a prisão do presidente da Vale. E pior, pode ser uma prisão que dure aí alguns meses só para baixar a poeira. Isso é muito perigoso. Por quê? Imaginem vocês que essa é a segunda. Por lógica, o que a gente consegue entender é que a Vale fez barragens que não prestam. Barragens que não vão ter condições de suportar para o resto de sua existência. Uma hora ou outra essas barragens vão cair. Uma hora ou outra essas barragens vão romper. E será que nesse momento em que o mais importante é proteger as famílias que estão próximas das outras barragens, a gente vai continuar falando em, antes de mais nada, prender o presidente da Vale? Eu acho que prender o presidente da Vale tem que ser uma coisa secundária. Lógico, se o presidente... E eu penso outra coisa. Longe de mim querer defender o presidente da Vale, que tem uma defesa, por exemplo, do deputado federal Leonardo Quintão. Eu não preciso fazer isso, ele tem defesa para todo lado. Longe de mim querer fazer isso. Mas o presidente da Vale, ele é uma pessoa que não deve nem saber do que está acontecendo. É por isso que normalmente eles não vão presos. Porque às vezes essas barragens foram construídas no momento anterior. Lógico que se existem laudos que essas barragens estão em risco, eles precisam reformar essas barragens, isso é óbvio. Mas o que eu vejo nesse momento é um esquema de economia que pode ser institucional, pode ser da própria Vale, pode ser uma coisa que pode ter acontecido aí através de um empreiteiro que negociou com um contratante. Pode ser o presidente não contrata diretamente uma empreiteira para construir uma barragem. Pode ser que quem contratou essa empreiteira negociou com a empreiteira, olha, diminui um pouquinho a qualidade desse serviço aí e me passa um dinheiro por fora, né? Pode ser isso. A cidade administrativa, aqui na cidade administrativa, uma obra gigantesca aqui em Minas Gerais, eles atribuem, me parece que 6% da obra como sendo uma beirada do Aécio Neves. Atribuem porque, é lógico, precisa ser investigado. Se isso aconteceu, vocês acham mesmo que o projeto contratado foi executado? A cidade administrativa começou a afundar, o que significa que para conseguir pagar a propina, eles teriam reduzido a qualidade do projeto. Aí eles reduziram a qualidade do projeto onde? Onde a gente não consegue ver, na base. A base de sustentação, ou seja, a estrutura de fundação da cidade administrativa estava insuficiente. Eles apostaram para ver, afinal de contas, a cidade administrativa tinha que pagar uma propina de 6%, isso diminuía o lucro das empreiteiras e elas tinham que compensar de alguma forma. Então, nós estamos vivendo uma situação em que provavelmente as próximas barragens vão romper e é essa a coisa mais importante que o Brasil precisa focar, é reforçar e proteger o povo que está debaixo das próximas barragens. Agora a gente tem uma outra situação também. Deixa eu agradecer aqui ao Adancil Rover, muito obrigado, Adancil, pelo superchat. Vou deixar aqui os comentários no canal do Estopa rolando. Outra coisa que a gente precisa comentar também é o seguinte: quase tudo que foi privatizado no Brasil foi privatizado pelo PSDB, absolutamente tudo foi privatizado pelo PSDB. Muitas coisas foram privatizadas pelo Collor, né? Claro, mas muitas coisas foram privatizadas pelo PSDB. E essas privatizações foram privatizações bizarras que, além de privatizar, eles criaram formas dessas empresas não deixarem absolutamente nada para os brasileiros. No caso da Vale, ela se beneficia de uma lei mineira, uma lei tucana, que chama-se Lei Candir.
Essa empresa, ela explora o minério brasileiro. Essa empresa, ela destrói o meio ambiente dentro do Brasil. Lembrem-se, não é dentro de Minas, é dentro do Brasil inteiro e do mundo, porque o impacto ambiental do tamanho do impacto de Mariana é um impacto que é percebido mundialmente. Essa empresa gera impactos ambientais catastróficos, e essa empresa que gera esses impactos catastróficos e que mata pessoas dentro do Brasil, ela não paga impostos, ela praticamente não paga impostos, o que significa que nós mineiros, nós temos uma fábrica de morte dentro de Minas Gerais, nós temos uma destruidora do meio ambiente mineiro que não pode deixar para nós absolutamente nada. Ou seja, Minas, se esses minérios estivessem sendo tributados, Minas poderia ser hoje uma espécie de Dubai dentro do Brasil. Mas não. O PSDB criou uma lei para garantir que as multinacionais explorem sem deixar nada para o povo mineiro. Sabe por que o povo mineiro gosta dessas empresas? Porque essas empresas acabam deixando uma esmola. Elas geram empregos. Nossa, mas gerar emprego é a melhor coisa do mundo. Nós temos o minério. Nós poderíamos estar gerando esses empregos. Então, se nós privatizamos a Vale aumentou a produtividade, toda essa produtividade está indo para fora, pergunta básica, o que adiantou aumentar a produtividade? Porque hoje nós temos tudólogos, economistas de Facebook e cientistas políticos formados no YouTube falando que a privatização é a melhor saída porque através da privatização as empresas tornam-se mais produtivas. Aí eu pergunto, o que adianta, meu amigo, tornar-se mais produtiva se o lucro está indo todo para fora? Melhor que elas fossem menos produtivas, estivessem guardando o petróleo, futuramente o petróleo, mas agora o minério para o futuro, estivessem gerando empregos no Brasil com compromisso com o povo brasileiro. Eu penso dessa forma, até porque políticos administrando uma empresa, eles têm aí toda uma responsabilidade com a própria carreira. Não vou falar que são pessoas bonzinhas, não. Não é que o político seja bonzinho, esteja preocupado com o bem daquelas pessoas. Não, o político está preocupado com a seguinte coisa, olha, se eu não colocar aqui uma barragem que realmente não caia, se essa merda cair, eu perco votos no futuro. Né? Isso é o posicionamento do político. E como ele tem medo de perder no futuro, ele faz bem feito. Agora, o que um acionista da Vale tem a perder? Sociedade anônima, os acionistas simplesmente mudam dinheiro para outro lugar e acabou. É o jogo. E nós somos as peças desse jogo. Pergunta o Delgado, e a pergunta do Delgado é uma das perguntas mais difíceis de se responder. E eu, inclusive, peço para quem conseguiu responder a pergunta: quem é a mãe da mamãe natureza e quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, que responda a pergunta do Delgado. Se estou no Crystal Vox, quem está aqui? E nessa hora eu te garanto, Roberto Delgado, que só Malabi sabe. Muito obrigado. Ele fala, o FHC vendeu as ações da Vale por 1, hoje cada ação vale 13. O PT não combateu como deveria. O Roberto Delgado, não vou falar palavrão não, mas quem se importa que as ações da Vale estão mais caras? O que interessa isso para quem trabalha? Olha, as ações poderiam estar aí R$1 bilhão. E daí? O que fica para o nosso povo? É morte, inclusive dos empregados. O que fica para o nosso povo? Morte, dano ambiental. Então, o ponto de vista que eu tenho é isso. E olha, outra coisa, eu vou te dar um toque aqui. Privatizou, companheiro. Então, o Temer privatizou os postos de petróleo. Acontece o que acontecer agora é dos gringos. O que você queria que o PT tivesse feito depois que o FHC privatizou? Você queria que o PT tivesse chegado e tomado para se chamar de comunista? Isso é bobo, Delgado. Isso é bobo, né? Quando você voltar do Crystal Vox, você traz mais mensagem aí. Deixa eu agradecer aqui. Delgado, você só fala merda. O fã-clube do Delgado já está se articulando aqui. Márcia Rocha, claro, Vale fazendo um extrativismo desenfreado, não cuidando das barreiras, assim é fácil valorizar. Pronto, está explicado aqui, olha, Delgado. Olha, é muito fácil, gente. Imaginem o seguinte, nós temos duas empreiteiras, duas construtoras.
a construtora PSDB e a construtora X. A construtora PSDB constrói igual César Maia, com areia de praia, utiliza aí uma fundação bem menor daquela que é necessária, faz um serviço porco, de baixa durabilidade e vende um apartamento, né, que todo estragado por dentro, mas bem acabado por fora, pelo mesmo preço da produtora X, da empreiteira X, que é uma empreiteira construtora que faz tudo dentro das normas. O lucro da que faz errado é o dobro, é lógico que as ações vão subir, ela sempre está tendo lucro. O detalhe é que na hora que acontece uma coisa dessa, quem que vai pagar o pato? As pessoas que perderam as vidas. Agora, pensando sobre o aspecto ambiental, o nível de estrago que um evento desse deixa para o Brasil é uma coisa sem precedentes, tá, gente? Quando a gente... Deixa eu colocar aqui o comentário do Delgado, né, que ele fala quem está aqui. O nível do desastre, o nível do estrago ambiental deixado por uma empreiteira, uma mineradora como a Vale, nesse caso, é um estrago sem precedentes, porque o dano, ele é inestimável sob o aspecto financeiro. Existe simplesmente uma ideia de que, olha, o dano seria um dano de tantas vidas, mais uma barragem que quebrou. O dano é muito maior do que isso. Nós temos um problema que chama-se o ilhamento dos ecossistemas, que funciona da seguinte maneira. Imaginem vocês que hoje nós temos todo um ecossistema formado ao longo da área de destruição. Onde o barro caiu, fica praticamente impossível que os animais busquem alimento, fica praticamente impossível a captura de carbono, com a consequente produção de oxigênio, né? Porque é assim que funciona. A luz do sol serve de energia para que as plantas capturem o carbono atmosférico e transformem aquele carbono em massa vegetal. Essa massa vegetal que vai diminuindo o efeito estufa. Todo esse local que foi coberto de lama, ele não tem matéria orgânica suficiente para brotar árvores, o que significa que esses locais vão ficar sem produzir massa vegetal por muito tempo. O impacto disso ele é global, porque sem essa captura de carbono nesses locais que estão sendo destruídos, aos poucos a gente vai tendo aí menor capacidade de lutar contra o aquecimento global. Isso é, a nível global, claro que não é tão significativo como a proposta de destruir a Amazônia, mas é bem importante que a gente considere esse impacto global. Sob o aspecto regional, a gente imagina que essa lama agora ela venha contaminando rios e lençóis freáticos até chegar no oceano, se repetir o evento de Mariana. Hoje, todas as cidades que são prejudicadas por esse evento, elas passam a ter uma água bem diferente de antes. Então, as estações de tratamento que já foram construídas para filtrar e tratar a água, agora elas precisam colocar uma nova etapa de tratamento, que é a retirada dos metais pesados. E quando eu falo que tem metais pesados, obviamente eu estou dizendo que os peixes de toda essa região, eles estão contaminados por mercúrio. Agora, vocês imaginem o nível do impacto. Os peixes de toda a região afetada passam a ser peixes impróprios para o consumo humano. Ah, mas o povo continua consumindo, mas se ferra. Então, os peixes, eles são inadequados para o consumo. As estações de tratamento construídas ao longo desse percurso, elas não estão mais compatíveis com o tratamento dessa água, agora contaminada com esses metais pesados. Então essas cidades vão gastar, se elas forem fazer a coisa certa, elas vão gastar muitos milhões para adaptar as estações de tratamento. Se elas não fizerem as coisas certas, o governo vai gastar milhões tratando as pessoas com doenças perigosas como câncer. Então o nível do impacto é muito grande. Deixa eu trazer aqui a Dancil Rover, fala: fantoches midiotas elegeram um miliciano entreguista para doar tudo nesse país. Começamos a colher os frutos desse crime lesa pátria. Quem fala isso é o Adancil Rover. Ele fala no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado, Adancil. Na correria eu acabei perdendo um superchat aqui do Delgado. Delgado, quem for participar, se puder participar no canal Leonardo Estopa, eu agradeço muito.
né? Tem aqui nos comentários aqui o Delgado: ops, não estou elogiando a Vale, larga de ser bobo. Léo, estou criticando a má fiscalização dos governos passados. Roberto Delgado, é muito estranho criticar a má fiscalização dos governos passados, sendo que hoje você defende um governo que defende, inclusive, a interrupção das fiscalizações, né? Vamos pensar o seguinte, olha, o governo passado brigava com ruralistas, né? Tinha uma bancada ruralista no Congresso fazendo um lobby danado, e mesmo assim aconteciam algumas investigações. Aonde termina a investigação de uma barragem? Porque tem muita gente achando agora que é possível atribuir isso ao governo. A investigação de uma barragem termina-se em uma coisa que chama responsabilidade técnica. O engenheiro ele tira uma coisa que chama ART. No momento que esse engenheiro emite uma ART com o projeto e se responsabiliza pela parte ambiental, se responsabiliza pela parte estrutural, é muito, Delgado, você querer que a Dilma pessoalmente chegue lá, largue a presidência da República, fique avaliando se realmente está sendo colocada a quantidade adequada de ferro estrutural, a quantidade adequada de concreto. Isso é muito, né? Vamos pensar de uma forma mais prática. Não dá para um presidente da República acompanhar a construção de uma barragem e ver que realmente as coisas que aconteceram ali são corretas. Por exemplo, se você realmente é oftalmologista, você sabe que o governo não tem condições de atestar que uma pessoa é, por exemplo, deficiente visual. Então, o que a pessoa faz? A pessoa exige um profissional registrado no conselho competente, por exemplo, um médico com CRM, para realmente atestar que essa pessoa tem a deficiência visual. Da mesma forma acontece na engenharia, Delgado. Nós temos uma coisa que chama-se Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, que regulamenta os conselhos estaduais de engenharia e arquitetura, e esses conselhos fiscalizam a profissão do engenheiro. A partir do momento que o engenheiro formado entrega um documento falando que está tudo ok, que ele está realmente acompanhando aquela obra, ele tira a obrigação do presidente de estar omnipresente, né, em todas as obras ao redor do território nacional, fazendo medição da espessura do ferro, conferindo pessoalmente se está tudo adequado. Então, a fiscalização dessas obras é a exigência legal de que as obras passem por determinados requisitos, que é o que o Bolsonaro está tentando tirar nesse momento. Então, para vocês entenderem, pessoal, o que compete ao executivo é exatamente colocar as normas para serem seguidas. Por exemplo, o executivo pode colocar uma norma exigindo que, para que essas obras sejam aprovadas, tem um projeto ambiental e tem um projeto estrutural. Claro que tem outros projetos, mas eu estou dando um exemplo. A proposta do Bolsonaro nesse momento é retirar a necessidade do projeto ambiental, ou então minimizar a exigência do projeto ambiental, o que significa que as coisas ficariam ainda piores. Então, se você está criticando as exigências do governo anterior, você tem que praticamente brigar com unhas e dentes para que o governo Bolsonaro não diminua ainda mais a necessidade de investigação e de projetos ambientais. Isso é muito importante. Seu posicionamento é muito coerente desde que você assuma dessa forma. Olha, o governo anterior já fiscalizava pouco, já exigia pouco, então a gente tem que exigir mais. Agora, pensar que o governo do PT estaria presente em todos os locais é uma coisa incoerente. André Informática, Léo, não vamos fazer de conta, porém, resolva, governo. A pressão popular, eu acho, deveria ser por reestruturação das próximas, porque, nesse momento, lutar para manter a vida daqueles que moram próximos às barragens talvez tenha mais valor do que desesperadamente ficar lutando pela prisão do presidente da Vale. A prisão do presidente da Vale é uma coisa que deve vir por consequência, mas eu acho que um ativismo político nesse momento mais importante é lutar pela vida de quem está atrás de outras barragens como essas. Então, a exigência da Vale reestruturar essas barragens é um critério importantíssimo. Existem várias, fala o Roberto Delgado, existem várias agências inúteis para a fiscalização dessas barragens. Um acidente dessa magnitude não deveria acontecer novamente. Alguém tem que ser punido. Obviamente, alguém tem que ser punido, né? Agora, a fiscalização dessas barragens, a fiscalização de uma obra de engenharia civil, a partir do momento que a construção foi feita dentro dos parâmetros da engenharia civil, ela acontece por conta de quem é responsável por aquela obra. Então aí, obviamente, a própria Vale já está aí, né, com
Digamos que eles sabiam que isso estava para acontecer e ignoraram. Obviamente tem que ser punidos, mas antes de gritar por punição, a gente tem que gritar por reestruturação das que estão para cair. Qual que será a próxima, né? Bira Júnior, o Delgado como médico não me parece muito preocupado com as vidas perdidas para esses empresários terem o lucro a qualquer preço. Fala aqui o Bira Júnior. Muito obrigado, Bira Júnior, por sua participação. Eu vou trazer aqui a participação do Sérgio Diatel. Ele fala: Léo, acho que o tempo é nossa grande arma. As burradas do Bozo serão inaceitáveis. Mourão vem aí, é só prestar atenção. E eu acho, gente, o que está acontecendo hoje nesse processo de destruição da figura do Bolsonaro e promoção do Mourão já é uma escalada aí de substituição do Mourão. A gente vê isso de uma forma bem clara. Os mesmos veículos que atacam o Mourão, os mesmos veículos que colocam uma bobeira do Bolsonaro e criticam o Bolsonaro por aquilo, na sequência esses veículos colocam o próprio Mourão criticando o Bolsonaro. Então a gente já consegue perceber que o Mourão está realmente em campanha para substituir o Bolsonaro. O Bolsonaro fala uma bobeira daqui, o Mourão corrige dali. É uma forma do Mourão tentar criar uma expectativa de pertinência política na cabeça do brasileiro e funciona. Depois que o Mourão começou a combater as imbecilidades do Bolsonaro, eu me senti mais seguro com o Mourão na presidência. Eu não tenho segurança alimentar para o Nordeste para a população pobre. A gente costuma falar Nordeste, porque o Nordeste é onde se matava 300 crianças de fome por dia, mas é lógico, tem pobres no Brasil inteiro, e eu não vejo através do Mourão uma segurança alimentar para essas pessoas, eu não vejo através do Mourão uma promoção do desenvolvimento dos mais pobres, investimento em educação, mas eu vejo mais coerência, ainda que o Mourão respeite o seu posicionamento, que é o liberalismo. Seria até incoerente um liberal ganhar e promover uma medida não liberal, né? Digamos que, por omissão da esquerda, os liberais ganharam nas urnas. Agora, obviamente, eles vão implementar medidas liberais, sim, eles vão privatizar tudo, eles vão mandar funcionários públicos irem embora, tudo isso eles vão fazer, só que não precisa ser como o Bolsonaro está propondo, com tanta loucura. O Mourão pretende fazer isso de uma forma mais coerente. Olha, já que o liberalismo venceu, e uma coisa que nós precisamos admitir nesse ponto é que o antiliberalismo venceu por 4 vezes, né? Se dessa vez agora o povo resolveu experimentar o liberalismo por medo da mamadeira de piroca, já que o liberalismo venceu, que vendam tudo, que façam o liberalismo prevalecer, que tirem os direitos trabalhistas, que cabem com a Previdência, mas que não declarem guerra à Venezuela. Que, por favor, não declarem guerra aos povos árabes, que não nos coloque como colônia dos Estados Unidos. Então, eu já começo a ver o Mourão como uma alternativa muito melhor que o Bolsonaro. Já começo a ver o Mourão como uma opção, daquela opção do tipo, olha, já que não tem jeito, que seja ele. E realmente, esse trabalho do Mourão de contestar a parte idiota dos pronunciamentos do Bolsonaro está sendo muito interessante, porque a parte idiota dos pronunciamentos do Bolsonaro é o que distancia o Bolsonaro da coerência. Então, olha, o Mourão chega e fala, não, veja bem, o Brasil não tem que fazer guerra com a Venezuela, não. Podemos até protestar, mas essa coisa de invadir, isso é muito coerente, isso é muito bom. Isso já começa a mostrar que o Mourão é um governante que vai realmente tomar o poder. Ele já está fazendo uma campanha para tomar o poder. O Roberto Delgado pede o senhor Bira, né? Senhor Bira, leia o meu comentário anterior ao seu e verá, senhor Bira, que o senhor está totalmente enganado ao meu respeito. É que o Delgado, às vezes, ele faz críticas ao PT, tá, gente que está assistindo aqui, que não conhece o Delgado ainda. Tem campanhas aqui de fora Delgado, quando o Delgado vai embora tem campanhas de volta Delgado. Ele às vezes faz campanhas aqui contra o PT, porque o Delgado ele é muito revoltado com o PT, né? Talvez alguém do PT tenha feito alguma coisa pessoal com o Delgado, não sei. Mas ele é muito revoltado com o PT, mas ele traz muitos posicionamentos coerentes aqui, tá, gente? Às vezes ele faz críticas ao PT, que eu faço questão de comentar, porque até o eleitor do PT precisa pensar. Porque se nós temos condições de avaliar a parte do PT que está atrapalhando o PT com os outros, nós temos condições de criticar as pessoas que estão queimando o filme do PT. Se nós conseguirmos escutar qual é a crítica que a direita tem a respeito do PT, o que faz um Delgado odiar o PT, nós temos condições
de chamar a atenção das pessoas do PT no sentido de falar, olha, se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão realmente suicidar o partido. Então, quem, né, da campanha Fora Delgado, eu chamo a atenção de vocês a respeito disso. Essa questão aí de que de vez em quando ele traz coisas que são coerentes. Dilma Resistente fala, esqueçam o Delgado, vocês estão dando ibope para ele. Estou com peninha do Delgado. Carmen, põe ele na tua casa, que ele vai te matar e roubar. Essa coisa de matar e roubar me lembra muito as campanhas das igrejas que gostam de tomar dinheiro das pessoas. Não é que é estranho, não sei se eu posso falar igrejas evangélicas, porque a gente acaba falando mal do evangelho, mas essas igrejas se colocam como evangélicas, mas elas não buscam absolutamente nada no evangelho, né? Porque aqui tem muitas pessoas que não estão nem aí para a religião. Só para falar para vocês em termos teóricos, pessoal, o evangelho é a parte do Novo Testamento que conta a história de Cristo. Essas igrejas que falam que são evangélicas, para eles conseguirem tomar dinheiro do povo, eles usam só o Velho Testamento. É até engraçado, tipo, essas igrejas são evangélicas, mas elas não usam o evangelho. Essas igrejas, para conseguirem tomar dinheiro da população, elas fundamentam tudo no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Deus matava. No Velho Testamento, o dízimo era a regra. No Velho Testamento, era só coisa que faz Malafaia ficar feliz. Aí essas igrejas que eu não considero evangélicas, mas que se dizem evangélicas, elas... Acabou que eu fiz tantos parênteses para falar das igrejas evangélicas que eu esqueci o assunto principal, que eu ia fazer um paralelo. Mas enfim, na hora que eu lembrar eu falo. Hoje eu estou realmente muito cansado e muito transtornado por essa situação. Não me assusta em nada o posicionamento da Vale. Não me assusta em nada a Vale ter feito isso. O que me assusta é pessoas não estarem percebendo o que está acontecendo. Eu não estou aqui desesperado para que a Vale seja punida. Eu estou desesperado para que o povo entenda o que está acontecendo. O mais importante para mim nesse momento é que o povo caia na real a respeito do que está acontecendo. Para que o povo não se iluda pensando coisa do tipo, não, a Vale é legal porque gera emprego, não outra empresa poderia estar gerando os mesmos empregos, né? Então, nesse ponto eu chamo atenção para isso. Agora eu aplaudo e durmo em paz. Muito obrigado, Delgado. Valeu pela participação. André Informática. Léo, o que acontecerá na Venezuela? O povo vai aceitar? Lucas Gabriel Bezerros, PE. Lucas, eu acho que não. O que a gente está percebendo nessa questão da Venezuela é que a Venezuela está aí a caminho de ser utilizada como massa de manobra. Vou fazer para que vocês entendam como que eu não tenho ilusão com políticos e com países, eu considero covarde o posicionamento da China e da Rússia de terem oferecido apoio militar para a Venezuela. Olha, gente, a atitude da China e da Rússia nesse momento foi uma atitude extremamente bolsonariana. Imaginem vocês que a Venezuela passa por uma dificuldade muito grande hoje, porque os Estados Unidos fizeram um embargo econômico para a Venezuela. Os Estados Unidos criaram uma espécie de muro em volta da Venezuela. Dentro da Venezuela você não pode vender, que senão você não vende para os Estados Unidos. Aí a Venezuela parou de receber remédios, a Venezuela parou de participar do sistema financeiro. A Venezuela às vezes quer vender, mas não pode porque não tem acesso a dinheiro. Ela não pode negociar com dinheiro porque não pode ter bancos internacionais. A Venezuela parou de receber remédios. A intenção dos caras é realmente transformar a vida na Venezuela no inferno para que a Venezuela não vote mais no Maduro. Aí me chega a China e a Rússia e propõem apoio militar para a Venezuela. Se a China e a Rússia me escutassem, eu diria, olha, China, você e a Rússia peguem esse apoio militar de vocês e vão para o quinto dos infernos, porque nós estamos falando de um país que está passando dificuldade alimentar e a China é a segunda economia do mundo. A segunda economia do mundo, oferecer apoio militar para um país que está vivendo miséria é a mesma coisa de um presidente de um país subdesenvolvido com milhões, podemos considerar aí, sem dúvidas, 20 milhões de pessoas querendo emprego, oferecer posse de armas como sendo a primeira atitude do governo. A China
foi tão criticável quanto o Bolsonaro. Isso porque a China poderia, através de um movimento diplomático, falar: primeira coisa, vão sair 50 cargueiros chineses para levar alimentos e remédios para a Venezuela. No segundo momento, nós vamos estabelecer muitas indústrias na Venezuela para que vocês não dependam dos malditos empresários americanos que estão querendo roubar o petróleo de vocês. Nós, chineses e russos, vamos comprar o petróleo. Agora, prometer mandar armas para proteger a Venezuela militarmente é uma afronta ao Brasil. Porque quem está falando que vai invadir a Venezuela é o Brasil. Vocês entenderam? Eles estão tentando transformar a América Latina em um palco para uma nova Guerra Fria. Aí russos e chineses mandando soldados para lutar contra brasileiros, que são os imbecis que vão querer invadir a Venezuela, e os Estados Unidos mandando soldados americanos para matarem venezuelanos. E aí fica nesse palco de conflito, Brasil e Venezuela sem a menor capacidade de desenvolvimento, porque enquanto os países estão em guerra, eles não se desenvolvem, eles focam na produção daquilo que não presta, que são armas, e a China, a Rússia e os Estados Unidos garantindo 2 produtores de matéria-prima. A China e a Rússia, com esse posicionamento, eles foram tão covardes quanto os Estados Unidos. Não existe diferença nenhuma no posicionamento da China, da Rússia e dos Estados Unidos. O que eles estão fazendo é querer manter nós aqui do mundo subdesenvolvido em guerras para que eles possam comprar nossa matéria-prima. Então, o primeiro ponto que eu tenho para falar a respeito desse caso da Venezuela, Lucas, é esse. Eu acho que a Venezuela ela está vivendo uma situação em que ninguém quer realmente ajudar a Venezuela. Eles estão querendo criar situações para desgraçar a situação na América Latina, e desgraçando a situação na América Latina, esses países vão ter aí seus fornecedores. Estados Unidos colonizando o Brasil, China e Rússia com o fingimento de estarem ajudando militarmente a Venezuela, destruindo a Venezuela. A Venezuela é um país tão pequeno que se a China e a Rússia quisessem, eles fariam com a Venezuela o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, com Singapura. Seria uma boa vingança da China, né? Ah, é assim que vocês fizeram, né? Vocês pegaram uma ilha de pessoas que foram embora da China e transformaram essa ilha num paraíso para servir de modelo para o resto do mundo, para ficar confrontando Singapura com o resto da China, para ser uma espécie de vitrine do capitalismo versus socialismo. Agora nós vamos mostrar o que nós podemos fazer na Venezuela, mas não. Os caras estão propondo mandar armas. Então mandem as armas de vocês para o quinto dos infernos. E eu fico muito triste de imaginar que exatamente a Rússia, que viveu isso na Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos estavam industrializados e sem nenhum dano da Segunda Guerra Mundial, os países da União Soviética estavam desesperados porque eles não sabiam se produziam alimentos ou produziam armas, porque os Estados Unidos estavam constantemente ameaçando de uma guerra e a Rússia e os demais países lá da União Soviética precisavam produzir armas para se proteger. A Rússia foi vítima disso, agora ela faz isso com outros povos. Isso é feio, por mais que a gente possa admitir que a Rússia ofereceu ajuda para Venezuela. Essa é uma ajuda que eu acho que a Rússia tem que levar para o quinto dos infernos. Essa ajuda não é uma ajuda. Essa ajuda é uma ajuda para suicidar, que eu penso é isso. Flávia Correia fala, deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa. Léo, vi algumas pessoas do meio progressista colocarem parte da culpa do rompimento das barragens no Pimentel. Isso procede? Flávia, eu não sei porque... Eu não sei o que poderia um governo... né? Eu não sei o que o governo Pimentel poderia fazer nesse caso. Porque, igual o Delgado, ele tem a impressão de que o governo do Estado poderia fazer uma avaliação, né? Seja o governo do Estado, o governo federal. Eu não sei te falar com precisão até que ponto um governo pode influenciar dentro de uma empresa que tem engenheiros que estão assinando falando que está tudo bem. Que aí começa a ser um protagonismo estadual muito grande. Imagine você que os engenheiros da Vale, todos eles devidamente registrados, formados e obviamente registrados no conselho respectivo, eles emitam laudos falando que está tudo bem. A menos que a gente tenha um pedido oficial pro Poder Judiciário,
esse laudo pode ser contestado, o que significa que a competência do Pimentel ela termina no momento em que essas mineradoras entregam o laudo falando que está tudo bem. Agora, podemos falar que foi negligência do Poder Judiciário, que é outra coisa. O Ministério Público entrou com uma ação para provar que as outras barragens vão cair e o Poder Judiciário não quis acatar a ação do Ministério Público. Aí tudo bem, foi um erro do Poder Judiciário. Mas achar que é do Poder Executivo é uma coisa muito estranha. O Poder Executivo, a vergonha do Poder Executivo é permitir as construções sem o devido licenciamento ambiental. Se exigiu o licenciamento ambiental e as empresas não cumpriram a proposta, para vocês entenderem, pessoal, durante o momento em que essas empresas estão fazendo o processo de licenciamento ambiental, eles fazem toda uma vistoria da área, analisam o que vai ser perdido, né, ou seja, o resultado negativo de impacto ambiental, analisa tudo que vai ser ganho, né, o resultado positivo de impacto ambiental, fazem o balanço ambiental, fazem a proposta. Depois que eles fizerem esse estudo de impacto ambiental e apresentarem esse estudo para uma comissão avaliadora, eles fazem um relatório de impacto ambiental, que é uma coisa com uma leitura mais popular, ou seja, um linguajar público para que a sociedade possa se manifestar. Se isso aconteceu, não tem como o governo do estado fazer mais nada, porque toda a formalidade prescrita pela lei já foi seguida, né? Então, assim, o que o Pimentel podia fazer, sendo que toda a obrigação da construtora ela foi cumprida? O detalhe é o seguinte, imagine que no estudo de projeto, eles avaliaram lá uma estrutura de concreto que teria um ferro com tal bitola, teria uma espessura de concreto tal, teria uma fundação feita no modelo tal, e fizeram esse estudo. Na hora de executar, fizeram uma coisa completamente mais fraca daquilo que eles propuseram para o Estado. Então, ou seja, o Estado fiscalizou, né? O Estado fiscaliza a nível federal através do Conselho de Engenharia, fiscalizou que realmente eram engenheiros de verdade que estavam por detrás das obras. O Estado fiscalizou através da fiscalização do Poder Executivo estadual, que viu, olha, está registrado no CREA, tem o relatório de impacto ambiental aprovado pela sociedade, está tudo certinho. Então, o que o Estado pode fazer é assinar embaixo, porque senão começa a parecer que o Estado está chantageando para receber propina. Então, o ponto de vista que eu tenho nesse momento é que não dá para o Poder Executivo fazer muita coisa se o engenheiro assinou, se o relatório foi aprovado. O que acontece é uma falcatrua interna dessas empresas para construírem fora daquilo que eles propuseram. E isso acontece muito, gente. Imaginem que eu faço um negócio com o prefeito. Eu faço uma proposta de fazer uma estrada com cimento de qualidade 5. Aí eu coloco ali o cimento de qualidade 4 e combino com o prefeito. Ó, o cimento de qualidade 4 é metade do preço. Eu vou lucrar 50 milhões a mais, mas eu te dou 25 milhões, vamos fazer assim? Aí acaba acontecendo dessa forma. Deixa eu agradecer aqui, então, muito obrigado, tá, Flávia Correia, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado pelo comentário. E lembrando, pessoal, o Clicério, ele não está nesse momento fazendo aqui a podagem, ele deixou a podagem por conta dos outros moderadores, que o Clicério agora ele está full time dedicando aos clubes. Então, o Deadpool está colocando aqui clube oficial com o Clicério, mas é bom de vez em quando o Clicério, pelo menos, colocar o link dele para as pessoas encontrarem o link dele e saberem onde falar com o Clicério. Aqui nós temos também Caio Peixoto. Os Minions estão falando que Jean Willis que pagou pela faca fake. Isso é assustador. Será que eles são doidos? Tento argumentar, eles não acreditam. Olha, Caio Peixoto, eu não sei falar o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela assume um posicionamento desse tipo. A única coisa que eu consigo perceber é que ou a pessoa é um extremo idiota ou a pessoa realmente considera o que a gente vive hoje como um jogo de futebol e se vê na obrigação de defender o Bolsonaro a qualquer custo. Porque, veja bem, admitir que uma pessoa como Jean Willis, que ganha mais de 30 mil reais por mês, contrataria alguém para dar uma facada, vamos pensar que o Jean Willis realmente tivesse esse caráter de querer matar um inimigo político e tivesse a coragem de contratar alguém para matar um inimigo político. Será que o cara deixaria de contratar um sniper? Cidade de Juiz de Fora, uma cidade que tem aquele lugar que ele estava passando, era um local lotado de prédios. Se tivesse ali um matador profissional, se tivesse ali um miliciano,
o Bolsonaro teria levado... Não, se tivesse um miliciano brasileiro, obviamente não, a gente sabe por quê. Mas se o Jean Willis importasse um miliciano, né, tipo daquele... um cara com uma .40, né, tipo do... como é que chama? Do Punisher. A gente sabe que o Bolsonaro levaria um tiro na cabeça, ele não teria a mínima probabilidade de sobrevivência e o cara jamais, e sob hipótese alguma, seria encontrado. Isso a gente sabe. Mas não. Esse Jean Willis, que ganhava mais de 30 mil reais por mês, que estava num partido que sequer tinha possibilidade de chegar ao segundo turno, ele deixaria de contratar um sniper e contrataria uma pessoa para dar uma facada. Tem um outro ponto. Não existiria a menor possibilidade de uma pessoa esfaquear o Bolsonaro e não ser presa. O cara foi esfaquear o Bolsonaro sabendo que ele seria preso. O que vocês conseguem entender sobre um cara que foi esfaquear o Bolsonaro sabendo que seria preso? É um deficiente mental que acreditou numa promessa que ele estaria fazendo isso, mas ele estaria fazendo isso para o bem e depois ele seria retirado da cadeia, né? Ou porque ele estaria fazendo isso para o próprio Bolsonaro, ou porque ele estaria fazendo isso talvez porque Jesus mandou, né? Que é assim que normalmente eles fazem para entrar na cabeça das pessoas, eles vão buzinando, né? O esfaqueador, às vezes eles vão falando com ele, olha, você vai fazer isso porque esse cara é contra Deus, esse cara é contra Deus. É assim que acontece, por exemplo, nos ataques muçulmanos. Eles vão incentivando as pessoas a realizarem os ataques. Mas aí não. A gente realmente acredita que um cara que ganhava mais de 30 mil reais por mês ia se expor no sentido de contratar um matador de aluguel para dar uma facada no Bolsonaro, que era um cara que naquela época, pelas pesquisas, e você decide as coisas pelas pesquisas, naquela época, em todas as pesquisas, o Bolsonaro perdia para todo mundo. O Bolsonaro só não perdia para Marina Silva. Qual que era a pertinência daquele candidato que estava tecnicamente derrotado em segundo turno, sofreu um atentado de morte, né? A única pertinência seria, talvez, levar o terceiro para segundo. Aí tudo bem, né? Morreu o Bolsonaro, aquele que estava em terceiro ia para segundo. Não existe pertinência do que estava em segundo fazer uma coisa dessa, porque nas pesquisas o que estava em segundo estava ganhando. Não existia pertinência para o que estava lá em sexto, sétimo, oitavo fazer uma coisa dessa, porque isso não levaria para o segundo turno. Agora, qualquer pessoa que tem... Imaginar que o Jean Willis, uma pessoa extremamente ciente do que estava fazendo, politicamente falando, né? Uma pessoa extremamente capacitada, seria infantil bastante para contratar uma pessoa para prender, depois ser capturado, para fazer a tão sonhada delação premiada. Isso é menosprezar não a inteligência do Jean Willis, mas menosprezar a inteligência de quem escuta. Por que eu estou falando isso? Porque quando você conta isso para alguém, se você conta isso mostrando que você está acreditando nisso, você está assinando embaixo de um atestado de imbecil. Se você conta para alguém que você acredita na versão que o Jean Willis teria contratado o Adélio para matar o Bolsonaro, você fala isso com uma outra pessoa e essa outra pessoa olha para você, fica com dó e fala, esse cara é um retardado, porque não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Mas, né, hoje o que eu acredito é que pelo menos 99% das pessoas que repetem isso, elas repetem porque o Bolsonaro, né, ainda rende aí esse apelo e as pessoas estão querendo lutarem no sentido de proteger o Bolsonaro. Então estão transformando realmente a política brasileira num jogo de futebol. E deixa eu fazer um esclarecimento aqui ao Sérgio Daitel, de Atel. Sérgio, você provavelmente, né, conheceu o canal há menos tempo. Hoje eu esqueci de fazer uma ressalva, tá? E eu vou fazer essa ressalva agora, principalmente se você procurar nos vídeos anteriores, você vai ver que eu sempre faço essa ressalva. Quando eu falo de Israel, eu falo dos políticos de Israel. Eu não falo de Israel por causa da religião de Israel. Quando eu falo do Brasil, eu falo dos políticos brasileiros. Quando eu falo dos Estados Unidos, eu falo dos políticos dos Estados Unidos. O ponto de vista que eu tenho é que veio da religião judaica, todas as religiões que estão em conflito, né? Tanto o islamismo, quanto o cristianismo, quanto o próprio judaísmo, eles vieram de um mesmo berço e a partir desse berço aí, do Torá, eles encontraram formas de fundamentar a ramificação de suas religiões. Eu acho que quem usa o argumento da religião para fazer guerra é um hipócrita, porque por detrás do judaísmo, do islamismo e do cristianismo existe sempre uma mensagem de paz e amor, mas às vezes é importante falar sobre a política genocida
da nação de Israel no sentido político e não da nação de Israel no sentido religioso. Eu sei muito bem que os políticos de Israel tentam associar uma coisa a outra para criar exatamente um combate, no sentido de que se você falou de Israel, você falou da religião do povo de Israel, você falou do povo de Israel. Não estou falando do povo de Israel, eu estou falando da hipocrisia que existe nos políticos de Israel, que é a mesma hipocrisia que existe nos políticos dos Estados Unidos, que acaba conseguindo aproveitar da hipocrisia que existe nos políticos de países subdesenvolvidos para fazer tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, desculpe se você entendeu que eu estou falando da religião, não estou falando da religião, obviamente não. Eu estou falando da utilização da religião para fazer política. E nesse momento eu queria agradecer muito vocês. É hora de colocar a reprise no ar. Agradeço de coração. E hoje, como é sexta-feira, eu vou tentar colocar... Não, hoje, coincidentemente, eu coloquei para o lado de lá. Então a reprise acontecerá somente no canal do Estopa. Hoje eu não vou conseguir colocar a reprise aqui no canal Leonardo Estopa, mas eu peço para vocês, por favor, que estão participando pelo canal Leonardo Estopa, que participem também pelo canal do Estopa. Então, se inscrevam no canal do Estopa, participem da reprise por lá. É só um minutinho, a reprise começa a rodar daqui a alguns segundos. É só tempo de eu correr lá, né? E, por enquanto, eu vou fazer até diferente hoje, tá, pessoal? Eu vou pedir vocês que compartilhem, porque antes de colocar as reprises, eu quero colocar para vocês um pouco do meu trabalho que eu tenho feito no canal Leonardo Estopa, porque eu tenho falado com vocês sobre a importância da gente compartilhar as informações, a importância da gente compartilhar conhecimento. E hoje, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, temos que exigir. E hoje, em especial, eu quero colocar para vocês... Deixa eu ver aqui. Alguns vídeos que eu fiz para o canal Leonardo Estopa, que é exatamente esse trabalho que eu tenho feito aqui de vídeos curtos. Então vejam aí os vídeos curtos do canal Leonardo Estopa e depois a reprise do programa de hoje. Os vídeos curtos vão rodar aqui nos dois canais e a reprise vai rodar no canal no canal do Estopa. Então, se vocês puderem ir migrando aí para o canal do Estopa para participarem do bate-papo de reprise, eu agradeço muito. O Bolsonaro está fazendo nesse momento que ele está no poder, que é criar formas de restringir esmola do futuro de povo. Pessoal, estou observando aqui que existia realmente uma vontade de colocar esses vídeos. Eu vou tentar colocar mais uma vez. Se não rodar, né, porque está meio travando, se não rodar, eu coloco de imediato a reprise. Alguma coisa está acontecendo aqui no computador que ele não está querendo rodar adequadamente. Então, vou tentar rodar aqui mais uma vez. Se estiver travando, é só esperar um pouquinho que eu já vou colocar a reprise no canal do Estopa. Olha, pessoal, o Brasil é inteiramente merecedor do futuro que o aguarda. Hoje, os criadores de porquês já inventaram o motivo pelo qual o Jean Willis teria desistido do mandato. Segundo os criadores de porquês,